Capítulo 15. O arquivo sobre as bruxas Mayfair. Capítulo 3. Porte ao Prince Saint-Domingue Stefan. Depois de 2 breves missivas que lhe enviei dos portos em que fundemos antes da nossa chegada, agora dou início ao diário encadernado das minhas viagens, no qual todos os registros serão dirigidos a você. Se o tempo permitir, copiarei os registros e os mandarei sob a forma de cartas. Se o tempo não permitir, você receberá de mim o diário completo. Encontro-me, ao escrever, em acomodações extremamente confortáveis, se não luxuosas, aqui em Port-au-Prince. Passei 2 horas caminhando por essa cidade colonial, deslumbrado com suas belas casas, esplêndidos prédios públicos, incluindo-se um teatro para a apresentação da ópera italiana, bem como com os fazendeiros e suas esposas ricamente trajados e com enorme quantidade de escravos. Nenhum lugar por onde passei se equipara a Port-au-Prince no que diz respeito às suas qualidades exóticas. E não creio que haja nenhuma cidade na África que ofereça tantos olhos. Pois não é só o fato de haver negros aqui desempenhando todo tipo de tarefa por toda parte, mas há uma multidão de estrangeiros dedicados a todos os ofícios. Descobri, também, uma numerosa e próspera população de gente de cor, composta exclusivamente pelos filhos dos fazendeiros com suas concubinas africanas, a maioria dos quais recebeu dos pais brancos a liberdade e passou a ganhar bem a vida como músicos, artífices, comerciantes e sem dúvida mulheres de má reputação. As mulheres de cor que vi são de uma beleza incomparável. Não posso culpar os homens por sua preferência por elas para amantes ou companheiras noturnas. Muitas têm a pele dourada e imensos olhos negros, e é óbvio que têm consciência do seu encanto. Vestem-se com grande ostentação e possuem seus próprios e numerosos escravos negros. Essa classe cresce a cada dia, ao que me disseram, e é difícil deixar de imaginar qual poderá ser seu destino com o passar dos anos. Quanto aos escravos, eles são importados aos milhares. Assisti ao terrível desembarque de 2 desses navios. O mau cheiro era indescritível. Era apavorante ver as condições em que esses seres humanos haviam sido mantidos. Disse que são forçados a trabalhar até a morte nas fazendas, já que é mais barato importá-los do que mantê-los vivos. Eles são submetidos a castigos cruéis pelos crimes mais ínfimos. A ilha inteira vive atemorizada com a possibilidade de levantes e os senhores e senhoras nas casas grandes vivem com medo de serem envenenados, pois essa é a arma do escravo, ao que me informaram. Quanto a Charlotte e seu marido, todos os conhecem aqui, mas ninguém tem nenhum conhecimento da família de Charlotte na Europa. Eles compraram uma das fazendas maiores e mais prósperas da ilha, muito perto de Port-au-Prince e também perto do mar. Talvez fique a 1 hora de carruagem da periferia da cidade, e seus limites vão até enormes penhascos sobre as praias. Ela é famosa por sua grande casa e por outras belas construções, pois contém uma cidade inteira com ferreiro, curtume, tecelão, costureiro e carpinteiro, tudo dentro dos limites de suas terras plantadas com café e índigo e que rendem uma bela fortuna a cada colheita. Essa fazenda enriqueceu 3 diferentes proprietários no curto período em que os franceses estão por aqui, sempre envolvidos em batalhas intermináveis com os espanhóis que ocupam a região sudeste da ilha. 2 desses proprietários voltaram para Paris com seus lucros, enquanto o terceiro morreu com uma febre. Ela agora pertence à família Fontenay, Antoine Pierre e Antoine Fios. Mas todos sabem que é Charlotte quem administra a fazenda. Ela é conhecida por todos como Madame Charlotte, e cada comerciante desta cidade procura agradá-la, enquanto as autoridades locais imploram por um favor seu e por seu dinheiro, do qual parece haver uma quantidade incalculável. Disse que ela tomou as rédeas da fazenda nas próprias mãos até os detalhes mais ínfimos, que ela percorre os campos a cavalo com seu feitor, Stefan. Aqui ninguém é mais desdenhado do que esses feitores, e que sabe o nome de todos os seus escravos. Não poupa nada para lhes fornecer o que comer e o que beber e, com isso, consegue deles um vínculo de extraordinária lealdade. Ela examina suas casas, encanta-se com seus filhos e procura ver no fundo da alma dos acusados antes de impor o castigo. No entanto, sua sentença para os culpados de traição já é lendária, pois não existe aquele limite ao poder dos senhores. Eles podem açoitar um escravo até a morte se quiserem. Quanto à criadagem da residência, eles são educados, exageradamente bem vestidos, privilegiados e insolentes, se dermos ouvidos aos comerciantes do local. 5 criadas, só para Charlotte. Uns 16 cuidam da cozinha. E ninguém sabe quantos mantêm os salões, as salas de música e de baile da casa. O célebre Reginald acompanha o senhor onde quer que ele vá, se é que ele vai a algum lugar. E, como tem muito tempo livre, esses escravos aparecem com frequência em Port-au-Prince, com ouro nos bolsos, ocasião em que as portas de todas as lojas se abrem para eles. É Charlotte que quase nunca é vista fora dessa imensa reserva, que por sinal tem o nome de Mayfair, sempre escrito em inglês,
como grafei acima, e nunca em francês. A senhora já organizou 2 bailes esplêndidos desde sua chegada, durante os quais seu marido ocupou uma cadeira para observar a dança e até mesmo o velho compareceu, embora estivesse muito fraco. A sociedade local, que não pensa em nada a não ser no prazer, já que não há muito mais em que se pensar aqui, adora Charlotte por essas 2 festas e anseia por outras, com a certeza de que Charlotte não os decepcionará. Seus próprios músicos negros proporcionaram a música. O vinho jorrou sem cessar, foram oferecidos exóticos pratos da região, assim como carnes e aves à moda tradicional. A própria Charlotte dançou com todos os senhores presentes, à exceção, é claro, do marido, que observava com olhar aprovador. Ela mesma levava o copo de vinho aos seus lábios. Ao que eu pude saber, essa senhora só é chamada de bruxa pelos seus escravos, e isso com admiração e respeito em virtude dos seus poderes para a cura que já lhe conquistaram uma reputação. Mas permita-me repetir que ninguém aqui tem nenhum conhecimento do ocorrido na França. O nome de Montcleve nunca é pronunciado por ninguém. A história dessa família consiste em ter vindo da Martinica. Disse que Charlotte está entusiasmadíssima para que todos os fazendeiros se reúnam para construir uma refinaria de açúcar aqui, para que possam auferir lucros maiores com seus canaviais. Há também muita conversa de expulsar nossos navios holandeses do Caribe, pois aparentemente ainda somos os mais prósperos, e os franceses e os espanhóis nos invejam. Mas sem dúvida, você sabe mais a respeito disso do que eu, Stefan. Vi muitos navios holandeses no porto, e não tenho dúvidas de que minha volta a Amsterdã será fácil de resolver, assim que tiver cumprido minha missão aqui. Na qualidade de mercador holandês, sou certamente tratado com extrema cortesia. Esta tarde, quando me senti cansado de vaguear, voltei para meus aposentos, onde há 2 escravos para me despir e me dar banho, se eu o permitisse, e escrevi para a senhora dizendo que gostaria de visitá-la, que tenho uma mensagem para ela da máxima importância enviada por pessoa muito cara a ela, talvez mais cara do que qualquer outra, que me confiou seu endereço correto na noite anterior à sua morte. Disse ainda que vim pessoalmente por ser a mensagem importante demais para ser transmitida por carta. Assinei meu nome completo. Pouco antes de eu começar a fazer esse registro, a resposta chegou. Eu deveria vir a Mayfair nesta mesma noite. Na verdade, uma carruagem estará à minha espera à porta da estalagem pouco antes de escurecer. Devo levar o que necessitar para passar a noite, ou mais tempo, se me convier. É o que pretendo fazer. Stefan, sinto enorme expectativa e nenhum medo. Sei agora, depois de muito refletir, que vou conhecer minha própria filha. Mas, como lhe transmitir esse conhecimento, ou mesmo se devo fazê-lo, é algo que me preocupa profundamente. Tenho a forte convicção de que a tragédia das mulheres da família Mayfair se encerrará neste lugar estranho e fértil, nesta terra rica e exótica. Ela terá seu fim aqui com essa jovem forte e inteligente que tem o mundo nas mãos e que, sem dúvida, já viu o suficiente para reconhecer o quanto sua mãe e sua avó sofreram nas suas vidas curtas e trágicas. Vou agora me banhar e me vestir adequadamente, preparando-me para essa aventura. Estou bem feliz por poder visitar uma grande fazenda colonial. Stefan, como poderei descrever o que me passa pelo coração? É como se minha vida antes disso fosse algo pintado em cores pálidas, mas agora ela apresenta o vigor de um Rembrandt Van Rijn. Sinto a escuridão junto a mim. Sinto a luz brilhando. E com maior nitidez, sinto o contraste entre as duas. Até que eu tome novamente da pena. Seu criado, Petit pós-escrito, copiada e enviada por carta a Stefan Frank nesta mesma noite. Port-out Prince Saint-Domingue. Caro Stefan, passou-se toda uma quinzena desde que lhe escrevi pela última vez. Como posso descrever tudo o que aconteceu? Receio não ter tempo, meu querido amigo, que essa trégua seja curta, mas preciso escrever tudo. Preciso lhe relatar o que vi, o que sofri e o que fiz. Já é quase meio-dia quando lhe escrevo. Consegui dormir 2 horas ao voltar para essa estalagem. Também comi, mas só para recuperar minhas forças. Espero e rogo que o ser que me seguiu até aqui e que me atormentou na longa estrada desde Mayfair tenha afinal voltado para sua bruxa, que o mandou atrás de mim, para me enlouquecer e me destruir, o que não permitiu que fizesse. Stefan, se o maldito não está derrotado, se o ataque à minha pessoa for renovado com um vigor mortal, interromperei minha narrativa e lhe darei os elementos mais importantes em frases simples. Fecharei e lacrarei a carta, guardando-a na caixa de ferro. Nesta mesma manhã falei com o estalajadeiro no sentido de que ele se certificasse de enviar essa caixa a Amsterdã caso eu desapareça. Também falei com o nosso agente aqui, primo e amigo do nosso agente em Marsella, e ele está instruído para procurar pela caixa. Permita-me dizer, porém, que, em virtude da minha aparência, os dois acreditam que enlouqueci. Só meu ouro conseguiu atrair sua atenção,
e eu lhes prometi uma rica recompensa mediante a entrega da caixa e desta carta às suas mãos. Stefan, você tinha razão em todos os seus avisos e pressentimentos. Estou afundando cada vez mais nesse mal. Já não há mais salvação para mim. Eu deveria ter voltado para casa. Pela segunda vez na vida, experimento a amargura do arrependimento. Nem sei como estou vivo. Minhas roupas estão esfarrapadas. Meus sapatos, arrebentados e inúteis. Minhas mãos arranhadas por espinhos. Dói-me a cabeça pela longa noite em que corri através da escuridão. Não há, porém, tempo para um repouso melhor. Não ouso partir num navio neste exato instante, pois, se a coisa quiser me perseguir, ela o fará aqui ou no mar. E é melhor que seu ataque seja em uma terra firme para que minha caixa de ferro não se perca. Devo usar o tempo que me resta para relatar tudo o que ocorreu. Estava começando a anoitecer no dia em que lhe escrevi pela última vez. Quando deixei a estalagem, havia vestido minhas melhores roupas e desci para encontrar a carruagem à hora marcada. Tudo o que havia visto nas ruas de Portal Príncipe me havia preparado para um esplêndido veículo. Embora este superasse minha imaginação, tratava-se de uma delicada carruagem envidraçada com lacaio, cocheiro e 2 guardas armados a cavalo, todos eles negros africanos, de libré com perucas empoadas e trajes de cetim. A viagem pelos montes foi agradabilíssima. No céu empilhavam-se altas nuvens brancas. Os próprios montes eram cobertos de belos bosques e elegantes residências coloniais, muitas com jardins floridos, bem como de bananeiras, que nascem aqui em abundância. Não creio que você seja capaz de imaginar a exuberância dessa paisagem, pois as flores mais delicadas de estufa sejam aqui em grande profusão o ano inteiro. Imensas moitas de bananeiras surgem por toda parte, da mesma forma que gigantescas flores vermelhas no alto de caules finos que chegam à altura de árvores. Não menos deslumbrantes eram os rápidos vislumbres do mar azul ao longe. Se existe algum mar tão azul quanto o do Caribe, eu nunca o vi. E quando se olha para ele ao anoitecer, e ainda mais espetacular. No entanto, você vai ouvir falar mais disso adiante, pois tive muito tempo para contemplar a cor deste mar. Na estrada também passamos por 2 sedes de fazendas menores, construções muito simpáticas, recuadas da estrada, ao fundo de vastos jardins. E também, logo ao lado de um rio estreito, havia um cemitério com belos monumentos de mármore gravados com nomes franceses. Enquanto passávamos lentamente pela pequena ponte, tive tempo para contemplá-lo e pensar naqueles que vieram viver e morrer nesta terra selvagem. Falto desses pontos por 2 motivos, e deles o importante a ser revelado agora que meus sentidos iam sendo embalados pelas belezas que vi nessa viagem, pelo crepúsculo úmido e pesado, pela longa extensão de campos plantados e pelo súbito espetáculo da casa grande de Charlotte diante de mim, mais imponente do que qualquer outra que eu já houvesse visto, ao final de uma estrada calçada. Trata-se de uma gigantesca mansão em estilo colonial, e com isso quero dizer que ela possui um imenso telhado de cumeira com muitas águas furtadas e que abaixo as varandas se estendem ao longo da casa inteira, sustentadas por colunas de tijolos de barro que receberam um acabamento de modo a lembrar um pouco o mármore. Todas as suas numerosas janelas vão até o chão e são decoradas com venezianas de madeira pintadas de um verde muito vivo, que podem ser aferrolhadas para proteção contra ataques do inimigo e contra tempestades. Uma estonteante profusão de luzes vinha da casa à medida que nos aproximávamos. Nunca vi tantas velas, nem mesmo na corte francesa. Havia lanternas suspensas dos galhos das árvores. E, quando chegamos ainda mais perto, pude ver que todas as janelas estavam abertas para as varandas tanto no andar superior quanto no inferior, e era possível ver os candelabros, a fina mobília e outros fragmentos de cor reluzindo na escuridão. Tão atordoado eu estava com tudo isso que foi com espanto que vi a senhora da casa, que havia saído até o jardim para me ver e estava parada entre as plantas, à espera, com seu vestido de cetim cor de limão a se confundir com as flores que a cercavam e com os olhos a me fitar sem delicadeza e talvez com alguma frieza no seu rosto jovem e terno de tal modo que ela lembrava uma criança alta e zangada. Quando desci, com auxílio do lacaio, até as lajes roxas, ela se aproximou, e só então percebi que sua altura era exagerada para uma mulher, embora fosse bem mais baixa do que eu. Loura e linda, eu a considerei, o que teria feito qualquer um que a visse, mas as descrições dela não haviam conseguido me preparar para sua imagem viva. Ah, se Rembrandt a tivesse visto, ele a teria pintado. Tão nova e no entanto tão parecida com o duro metal. Estava ricamente trajada, com um vestido ornamentado com rendas e pérolas exibindo um busto alto e cheio, quase nu alguém poderia dizer, e seus braços estavam perfeitamente modelados em mangas justas com acabamento de renda. Ah, eu me detenho em cada detalhe no esforço de compreender minha própria fraqueza e de que vocês venham a perdoá-la. Estou furioso, Stefan, furioso com o que fiz. Peço-lhe, porém,
quando você e os outros forem me julgar, que levem em consideração tudo que escrevi aqui. Ah, Petir Van Abel, disse-me em inglês, com um leve sotaque escocês. Quer dizer que você veio. Juro-lhe, Stefan, era a voz de Deborah quando jovem. Quanto elas não deviam ter conversado juntas em inglês. Ora, essa poderia ter sido uma língua secreta para elas duas. Minha filha, respondi no mesmo idioma. Obrigado por me receber. Fiz uma longa viagem para vê-la, mas nada teria podido me impedir de vir. O tempo todo, no entanto, ela estava me avaliando friamente, como se eu fosse um escravo sendo leiloado, sem disfarçar sua inspeção como eu me havia esforçado para disfarçar a minha. E fiquei chocado com o que vi em seu rosto. Um nariz fino e olhos fundos, que apesar do seu tamanho eram muito parecidos com os meus. As bochechas, um pouco baixas, e cheias, como as minhas. E o cabelo, embora formasse uma juba magnífica de um ouro claro, puxado para trás desde a testa e preso por um enorme pente enfeitado com pedras, na cor e na textura era muito semelhante ao meu. Uma grande tristeza me consumiu. Ela era minha filha. Eu sabia que era. E mais uma vez me ocorreu aquele terrível arrependimento que eu havia experimentado em Montcleve. Vi minha Deborah, uma boneca de cera branca quebrada nas pedras diante da igreja de Saint-Michel. Talvez Charlotte houvesse sentido minha tristeza, pois uma sombra lhe passou pelo rosto e ela pareceu determinada a lutar contra esse sentimento enquanto falava, meio divagando, meio entre dentes, com uma sobrancelha ligeiramente erguida. Você é tão bonito quanto minha mãe disse. É alto, ereto, forte e goza de perfeita saúde, certo? Monde eu, minha senhora. Que palavras estranhas. Ri meio sem graça. Não sei se está me elogiando ou não. Gostei da sua aparência, disse ela. E um sorriso misterioso inundou seu rosto, cheio de inteligência, desdém e ao mesmo tempo de uma doçura infantil. Ela pareceu juntar os lábios quase fazendo bercinho como uma criança, e eu achei isso de um encanto indescritível. Depois, pareceu-me contemplar perdidamente e, afinal, falou. Venha comigo, Petir Van Abel. Diga-me o que sabe da minha mãe. Diga-me o que sabe da sua morte. E não importa qual seja o motivo, não me minta. Parecia haver nela uma imensa vulnerabilidade, como se eu pudesse magoá-la de repente, e ela soubesse disso e sentisse medo. Não vim aqui para dizer mentiras, respondi, enternecido. Você não soube de nada? Ela a princípio se calou e depois disse friamente não ter sabido de nada, como se estivesse mentindo. Percebi que ela me perscrutava do mesmo jeito que eu examino os outros quando procuro descobrir seus pensamentos secretos. Ela me conduziu na direção da casa, com uma levíssima inclinação da cabeça ao pegar meu braço. Até mesmo a graça dos seus movimentos me perturbava, assim como o roçar das suas saias na minha perna. Ela sequer olhava para os escravos dispostos ao longo do caminho, um verdadeiro regimento deles, todos segurando lanternas para iluminar nossa passagem. Atrás deles, as flores refulgindo na escuridão e as árvores frondosas diante da casa. Estávamos quase chegando à escadaria da frente quando nos desviamos e seguimos as lajes que penetravam entre as árvores, procurando ali um banco de madeira. Sentei-me a pedido seu. A escuridão nos envolvia, e as lanternas suspensas aqui e ali ardiam num amarelo brilhante enquanto da própria casa emanava um grande fulgor. Diga-me como quer que eu comece, disse eu. Estou às suas ordens. Como quer ouvir a história? Sem rodeios, respondeu ela, com os olhos fixos em mim. Sentou-se tranquila e se voltou ligeiramente para mim, com as mãos no colo. Ela não morreu na fogueira. Jogou-se do campanário da igreja e morreu a bater nas pedras. Ah, graças a Deus, disse ela, baixinho. Ouvir isso de um ser humano. Refleti um momento sobre essas palavras. Ela estava querendo dizer que o espírito Lazer lhe havia dito isso, e que ela não havia acreditado. Ela demonstrava extremo abatimento, e eu não tinha certeza se devia prosseguir. Mesmo assim, continuei. Uma terrível tormenta atingiu Montcleve, provocada por sua mãe. Seus irmãos morreram, bem como a velha condessa. Ela não disse nada, mas olhava direto à sua frente, acabrunhada de tristeza e talvez desespero. Parecia uma menina e não uma mulher. Prossegui, só que dessa vez voltei alguns passos atrás no meu relato e lhe disse como havia chegado à cidade, como me havia encontrado com a sua mãe, e todas as coisas que sua mãe me havia dito acerca do espírito Lazer, que ele havia provocado a morte do conde, sem o conhecimento de Deborah, que ela o havia repreendido por isso e o que o espírito lhe havia dito para se defender. E como Deborah queria que ela soubesse disso e ficasse alerta. Sua expressão foi ficando sombria enquanto ela me ouvia. Mesmo assim, ela mantinha o olhar afastado. Expliquei o que eu achava ser o significado das advertências da sua mãe e, em seguida,
o que eu pensava desse espírito e como nenhum mago jamais escreveu sobre algum espírito que conseguisse aprender. Ainda assim, ela não se mexeu nem falou. Seu rosto estava tão sombrio agora que ela parecia estar furiosa. Afinal, quando eu procurava retomar o assunto, declarando conhecer alguma coisa sobre os espíritos, ela me interrompeu. Não fale mais disso. E nunca toque nesse assunto com ninguém daqui. É claro que eu não faria isso. Apressei-me a responder. Passei a descrever o que se seguiu ao meu encontro com Deborah e o dia da sua morte nos mínimos detalhes, omitindo apenas o fato de eu ter empurrado Louvier do telhado. Disse apenas que ele morreu. Morreu como? Petir Van Abel? Perguntou ela, voltando-se para mim com um sorriso sinistro. Você não me empurrou do telhado? Seu sorriso era frio e cheio de raiva, embora eu não soubesse dizer se ela era voltado contra mim ou contra tudo o que havia ocorrido. Pareceu-me que ela estava defendendo seu espírito, que para ele eu o havia insultado, que era essa sua lealdade para com ele, pois sem dúvida ele lhe havia falado do meu ato. No entanto, não sei se estou correto nessa minha conjectura. Sei apenas que, só de imaginar que ela sabia do meu crime, fiquei um pouco assustado, e talvez mais do que admitir. Não respondi sua pergunta. Ela ficou muito tempo calada. Deu a impressão de que fosse chorar, mas não chorou. Eles achavam que abandonei minha mãe, sussurrou ela. Afinal, você sabe que não foi isso. Sei sim. Sua mãe a mandou para cá. Ela me ordenou que partisse. Protestou em tom de súplica. Ordenou. Parou apenas para recuperar o fôlego. Vá, Charlotte, pois se eu tiver de vê-la morrer diante de mim ou comigo, minha vida não terá valido de nada. Não quero que fique aqui, Charlotte. Se eu for para a fogueira, não posso suportar a ideia de que você veja ou que sofra o mesmo castigo. E por isso eu fiz o que ela me mandou. Sua boca mais uma vez se contorceu, numa espécie de beicinho. E novamente ela me deu a impressão de que fosse chorar. No entanto, rangeu os dentes, arregalou os olhos, levando tudo em consideração, e voltou à sua raiva de sempre. Eu amei sua mãe. Sei que a amou. Eles se voltaram contra ela, o marido e meus irmãos. Percebi que ela não falou do homem como seu pai, mas nada disse. Eu não sabia se algum dia deveria sequer tocar nesse assunto. O que posso dizer para tranquilizar seu coração? Perguntei-lhe. Eles já foram punidos. Não gozam mais da vida que tiraram de Deborah. Você disse bem. Com isso, ela me deu um sorriso amargo e mordeu o lábio. Seu rosto parecia tão suave, tão tenro, tão parecido com algo que se pode machucar, que eu me inclinei e lhe dei um beijo. Isso ela permitiu, com os olhos baixos. Pareceu-me intrigada. E eu também, pois foi de uma doçura indescritível beijá-la, sentir o perfume da sua pele, estar tão perto dos seus seios, que fiquei num estado de pura consternação. Imediatamente disse que desejava voltar a falar desse espírito, pois minha única salvação parecia ser esse assunto. Devo transmitir-lhe o que penso acerca desse espírito, acerca dos perigos desse ser. Você sem dúvida sabe como conheci sua mãe. Ela não lhe contou a história toda. Você está acabando com a minha paciência, disse ela de repente. Olhei para ela e vi mais uma vez a raiva. Como assim? Você sabe de coisas que eu preferia que não soubesse. O que sua mãe lhe disse? Fui eu quem a salvou de Dominic White. Ela considerou minhas palavras, mas sua raiva não se abrandou. Responda-me uma coisa. Você sabe como a mãe dela chegou a invocar seu espírito? Como você o chama? Do livro que o juiz de bruxas lhe mostrou. Ela tirou sua ideia. Respondi. Aprendeu tudo com o juiz de bruxas, pois antes ela era a benzedeira, a parteira, como tantas, e nada mais. Mas ela poderia ter sido mais, muito mais. Todos nós somos mais do que aparentamos. Aprendemos apenas o que precisamos aprender. Pense no que me tornei aqui, depois de sair da casa de minha mãe. E ouça o que lhe digo. Era a casa de minha mãe. Era dela o ouro que a mobiliou, que punha os tapetes nos pisos de pedra e a lenha nas lareiras. A gente da cidade falou nisso. Disseram que o conde não tinha nada além do título antes de conhecê-la. E dívidas. Mas agora tudo isso faz parte do passado. Ele morreu. E eu sei que você me disse tudo o que minha mãe queria. Você me disse a verdade. Só não sei se quero lhe contar o que você não sabe e não pode adivinhar. E penso no que minha mãe dizia de você, de que para você ela podia confessar qualquer coisa. Fico feliz com ela ter dito isso de mim. Nunca traí sua confiança com a exceção da sua ordem, o Talã Mágica. Mas isso nunca foi traição. Ela afastou o olhar de mim. Minha querida Charlotte, eu amei sua mãe, como que ela tivesse cuidado com o espírito e com o poder do espírito. Não digo que previ o que lhe aconteceu. Não previ, mas temia por ela. Temia pela sua ambição de usar o espírito para vantagens pessoais. Não quero ouvir mais nada. Ela estava novamente furiosa. O que quer que eu faça? Ela refletiu, mas aparentemente não sobre a minha pergunta, e depois falou. Eu nunca vou passar pelo que minha mãe sofreu, ou pelo que a mãe dela sofreu antes. Espero que não. Atravessei o oceano para... Não,
Mas seus avisos e sua presença não têm nada a ver com isso. Eu nunca vou me sujeitar a certas coisas. Havia algo de triste na minha mãe. Triste e magoado por dentro. Algo que nunca se curou desde sua infância. Compreendo. Eu não tenho nenhum problema semelhante. Já era mulher quando esses horrores se abateram sobre ela. Conheci outros horrores. E você os verá hoje à noite quando puser os olhos em meu marido. Não há médico, nem benzedeira, no mundo que possa curá-lo. Só tenho dele um filho saudável. E isso não basta. Já lhe disse. Implorei e suspirei. Mas venha. Vamos conversar mais. Claro. Por favor. Precisamos conversar. Agora estão à nossa espera. Ela se levantou. E eu também. Não diga nada sobre minha mãe diante dos outros. Não diga nada. Você veio me visitar. Porque sou comerciante e penso em me instalar em Port-au-Prince. E preciso de alguns conselhos seus. Quanto menos falar, melhor. Disse ela, concordando. Com um gesto entediado. Voltou-se e começou a se dirigir para a escada. Charlotte, por favor, não feche seu coração para mim. Disse-lhe, tentando segurar sua mão. Ela enrijeceu e depois, com um sorriso falso, muito doce e tranquilo, ela me levou pela escada até o piso principal da casa. Eu estava aflito, como você pode imaginar. O que eu devia entender das suas estranhas palavras. E ela própria me desconcertava, pois num instante parecia uma criança e no outro, uma velha. Eu não sabia dizer se ela chegou a levar em consideração meus avisos, ou mesmo as próprias advertências que Deborah havia implorado que eu lhe transmitisse. Queria eu acrescentado um excesso de conselhos meus aos dela. Madame Fontenay, disse eu, quando chegarmos ao alto da escada e à porta do piso principal. Precisamos conversar mais. Tenho uma promessa sua. Quando levarem meu marido para dormir, ficaremos a sós. Ela pousou em meu olhar enquanto pronunciava essa última frase, e eu receio ter corado ao contemplá-la e ver a cor subir também ao seu rosto. Depois, o beicinho e um sorriso brincalhão. Entramos por um saguão central muito espaçoso. Embora nada que se comparasse ao de um château francês, é claro, mas com muita decoração em gesso, um belo candelabro iluminado com velas de pura cera e uma porta aberta para a varanda dos fundos, para além da qual eu mal podia discernir a borda de um penhasco, onde lanternas estavam suspensas dos galhos das árvores, como no jardim da frente, e pude perceber aos poucos que o bramido que ouvia não era o vento, mas o suave ruído do mar. A sala de jantar, na qual entramos à direita, proporcionava uma vista ainda maior dos penhascos e das águas negras para a alegria deles que via enquanto acompanhava a Charlotte, pois esse aposento ocupava toda a largura da casa. Alguma luz ainda se refletia na água, ou eu não teria podido discerni-la. Os sons do mar invadiam deliciosamente a sala, e a brisa era úmida de um calor agradável. Quanto à própria sala, ela era esplêndida, tendo todo tipo de objetos europeus sido acrescentado à simplicidade colonial. A mesa estava posta com o linho mais fino e baixelas trabalhadas elegantes e pesadíssimas. Em nenhum lugar da Europa eu vi prataria mais fina. Os candelabros eram pesados e bem trabalhados em alto relevo. Cada lugar tinha seu guardanapo rendado, e as próprias cadeiras eram primorosamente estofadas com um belíssimo veludo, com acabamento de franjas. Acima da mesa, uma imensa ventarola de madeira estava suspensa por dobradiças, sendo movimentada de um lado para o outro por meio de uma corda que atravessava o teto e descia pela parede passando por ganchos, ao final da qual, num canto distante, ficava sentada uma pequena criança africana. Tanto pela ventarola quanto pelas inúmeras portas abertas para a varanda, a sala tinha um frescor e uma doce fragrância, o que era extremamente convidativo, embora as chamas das velas lutassem para se manter acesas. Mal eu havia sido instalado na cadeira à esquerda da cabeceira, surgiu uma grande quantidade de escravos, todos finamente trajados em sedas e rendas europeias, e os pratos começaram a ser postos na mesa. Ao mesmo tempo, o jovem marido, de quem eu tanto havia ouvido falar, apareceu. Ele estava ereto e realmente arrastava os pés no chão, mas todo o seu peso era sustentado pelo negro grande e musculoso que mantinha um dos braços em volta da sua cintura. Quanto aos braços, eles pareciam tão fracos quanto as pernas, com os pulsos frouxos e os dedos caídos. Mesmo assim, era um belo rapaz. Antes do avanço dessa enfermidade, ele deveria ter feito uma bela figura em Versalhes, onde conquistou sua noiva, e com seus trajes principescos e bem feitos, com os dedos cobertos de anéis de pedras preciosas e com a cabeça adornada por uma linda e enorme peruca parisiense, ele de fato tinha uma bela aparência. Seus olhos eram de um cinza penetrante, a boca muito larga e de lábios finos e o queixo muito forte. Uma vez instalado na cadeira, ele se esforçou como se quisesse sentar mais para trás para ficar mais confortável. Quando não conseguiu realizar seu objetivo, o vigoroso escravo o ajeitou na cadeira,
dispondo-a como o senhor desejava, e assumiu então seu lugar atrás do senhor. Charlotte agora havia tomado assento não à cabeceira da mesa, mas à direita do marido, bem em frente a mim, para poder alimentar e auxiliar o marido. Chegaram mais duas pessoas, os irmãos Pierre e André. Logo eu viria a descobrir, ambos embriagados e cheios do humor obtuso e enrolado dos bêbados, bem como quatro senhoras, finamente trajadas, duas jovens e duas velhas, aparentemente primas que residiam permanentemente na casa. As velhas mantinham-se em silêncio, a não ser por eventuais perguntas confusas, já que as duas eram meio surdas e um pouco decrépitas. As mais jovens, embora já maduras, eram bem educadas e animadas. Pouco antes de ser servido o jantar, apareceu um médico, que acabava de chegar a cavalho de uma fazenda vizinha. Homem já bem velho e alcoizado, usando um sombrio traje negro, como eu. Ele foi imediatamente convidado a se juntar a nós. Sentou-se e começou a beber o vinho em grandes goles. Estava assim composta a mesa, cada um de nós com um escravo atrás da sua cadeira, pronto para estender a mão e nos servir das travessas diante de nós e para encher nossos copos se bebêssemos um golinho que fosse. O jovem marido foi muito simpático em sua conversa comigo, e logo ficou perfeitamente claro que sua mente não havia sido absolutamente afetada pela doença e que ele ainda tinha apetite pela boa comida, que lhe era oferecida tanto por Charlotte quanto por Reginald. Charlotte, segurando a colher para ele, Reginald, partindo seu pão. Na realidade, o homem demonstrava nitidamente seu desejo de viver. Ele comentou que o vinho era excelente e que recebia sua aprovação. E, enquanto conversava educadamente com todos os presentes, ele consumiu 2 pratos de sopa. A comida era muitíssimo temperada e deliciosa, sendo a sopa um ensopado de frutos do mar bem apimentado e as carnes acompanhadas de bananas e inhames fritos, muito arroz e feijão e outros pratos saborosos. Durante a refeição, todos conversavam com vigor à exceção das duas velhas, que, mesmo assim, pareciam estar se divertindo a contento. Charlotte falou do tempo e dos negócios da fazenda, de como seu marido precisava sair amanhã com ela para ver as lavouras, de como a pequena escrava comprada no inverno passado estava agora se saindo bem com a costura e assim por diante. Essa conversa era em francês na maior parte do tempo, e o marido dava respostas espirituosas, interrompendo-a para me fazer muitas perguntas sociáveis sobre as condições da minha viagem, se eu estava gostando de Port-au-Prince, quanto tempo ia ficar com eles, e outros comentários gentis sobre a hospitalidade do país, sobre como haviam prosperado em Mayfair e como pretendiam comprar a fazenda limítrofe assim que seu proprietário, um jogador beberrão, pudesse ser convencido a vendê-la. Os irmãos embriagados eram os únicos com propensão a discussões e algumas vezes fizeram comentários desdenhosos, pois parecia mais novo, Pierre, que não tinha a boa aparência do irmão enfermo, que a família já possuía uma extensão suficiente de terra, não precisando, portanto, da fazenda vizinha, e que Charlotte sabia mais sobre os negócios do que uma mulher deveria saber. Essas palavras foram recebidas com gritos de aplauso pelo barulhento e desagradável André, que derramava sua comida pela pala de renda da camisa, comia com a boca cheia demais e deixava uma mancha gordurosa no copo quando bebia. Ele era a favor de vender tudo quando o pai morresse e de voltar para a França. Não fale na sua morte, declarou o mais velho, Antoine, o inválido. Com isso os outros riram, zombeteiros. E como está ele hoje? Indagou o médico, dando um arroto. Tenho medo de perguntar se está melhor ou pior. O que se pode esperar? Comentou uma das primas, que havia sido linda e que ainda era agradável de se olhar. Podia-se dizer que era bonita. Se ele pronunciar uma palavra no dia de hoje, ficarei surpresa. E por que ele não falaria? Protestou Antoine. Sua cabeça está como sempre foi. É, disse Charlotte, ele comanda com um pulso firme. Seguiu-se uma tremenda discussão, com todos falando ao mesmo tempo, e uma das senhoras idosas exigindo que lhe dissessem o que estava acontecendo. Finalmente, a outra velha, uma perfeita megera, que o tempo todo havia beliscado a comida com a atenção concentrada de um inseto ocupado, levantou de repente a cabeça e gritou para os irmãos beberrões. Nenhum de vocês dois tem condições de administrar esta fazenda. Palavras que tiveram como resposta risadas de fanfarronice, embora as duas primas mais novas considerassem o assunto com muita seriedade, passando, temerosas, seus olhos por Charlotte para depois os pousarem delicadamente sobre o marido inútil e quase paralisado, cujas mãos jaziam como aves mortas ao lado do prato. A velha, então, aparentando aprovar a reação às suas palavras, fez mais uma declaração. É Charlotte quem manda aqui. Isso produziu nas mulheres olhares ainda mais receosos, mais risadas e deboches dos irmãos embriagados e um sorriso sedutor do inválido Antoine. O pobre rapaz ficou, então, extremamente agitado,
de tal modo que chegou a começar a tremer, mas Charlotte apressou-se a mudar para assuntos agradáveis. Mais uma vez, fui interrogado sobre minha vida em Amsterdã, sobre o atual estado de coisas na Europa, que se relacionava à importação do café e do índigo, e também me disseram que eu me entediaria com a vida na fazenda, pois ninguém fazia nada a não ser comer, beber e procurar o prazer, e assim por diante, até Charlotte interromper delicadamente a conversa, dando a ordem ao escravo Reginald para que fosse buscar o velho, trazendo-o para baixo. Ele conversou comigo o dia inteiro, disse ela em voz baixa aos outros, com um vago ar de triunfo. Um verdadeiro milagre, declarou André, bêbado, comendo agora como um porco, sem usar garfo ou faca. O velho médico contraiu os olhos ao encarar Charlotte, sem se importar com a comida que havia sujado sua gola de renda ou com o vinho derramado do copo que ele segurava com a mão pouco firme. Havia a nítida possibilidade de que ele deixasse cair o copo. O jovem escravo atrás dele observava ansioso. "O que você quer dizer com conversou o dia inteiro?" perguntou o médico. "A última vez que o vi, ele estava inconsciente." "Ele muda a cada hora", disse uma das primas. "Ele não vai morrer nunca", bramiu a velha, que voltara a beliscar sua comida. E então, Reginald entrou na sala, segurando um homem alto, grisalho e emaciado, com um braço magro jogado sobre o ombro do escravo e a cabeça pendente, embora seus olhos vivazes fixassem todos nós, um a um. Ele foi posto na cadeira oposta à cabeceira da mesa, um mero esqueleto. Como não podia se sentar ereto, foi amarrado a ela com fitas de seda. Em seguida, o escravo Reginald, que parecia um verdadeiro artista sob esse aspecto, ergueu o queixo do homem, já que ele não conseguia manter a cabeça firme sozinho. Imediatamente, as primas começaram a conversar com ele, a dizer que era bom vê-lo tão disposto. No entanto, elas estavam perplexas, da mesma forma que o médico e, quando o velho começou a falar, da mesma forma que eu. Uma das mãos ergueu-se da mesa num movimento desengonçado e irregular e caiu com estrondo. No mesmo instante, ele abriu a boca, embora seu rosto permanecesse tão imóvel que somente o maxilar inferior se abaixou, e dali saíram palavras ocas e mecânicas. "Não estou nem um pouco perto da morte, e não quero ouvir falar nisso." E mais uma vez a mão flácida subiu num espasmo e desceu ruidosamente. Charlotte examinava o velho o tempo todo, com seus olhos contraídos e cintilantes. Na realidade, eu percebia pela primeira vez sua capacidade de concentração, e como cada partícula da sua atenção estava dirigida ao rosto do homem e a sua única mão desajeitada. "Mon Dieu, Antoine", exclamou o médico. "Você não pode nos culpar por nossa preocupação." "Minha cabeça está como sempre foi", declarou o velho com a mesma voz mecânica, e depois, virando a cabeça bem devagar como se ela fosse de madeira e tivesse de se mover num encaixe, ele olhou da direita para a esquerda e afinal para Charlotte, dando-lhe um sorriso torto. Só então, quando me inclinei para a frente, fugindo ao ofuscamento das velas mais próximas e admirado com esse estranho comportamento, percebi que seus olhos estavam injetados, que seu rosto parecia de fato congelado e que as expressões que nele apareciam eram como fendas no gelo. "Confio em você, minha querida nora", disse ele a Charlotte, e dessa vez sua total falta de modulação resultou num enorme barulho. "É, mon père", disse Charlotte com doçura, "e eu vou cuidar do senhor, eu lhe prometo." Aproximando-se mais do marido, ela deu um pequeno beliscão na sua mão inerte. Quanto ao marido, ele examinava o pai com suspeita e medo. "Pai, está sentindo alguma dor?" perguntou, então, com delicadeza. "Não, meu filho", disse o pai. "Nenhuma dor. Nunca sinto dor." E isso pareceu tanto uma resposta quanto uma afirmação tranquilizadora, pois esse quadro era sem dúvida algo que o filho via como uma profecia. Ou não, pois, enquanto eu contemplava a criatura, quando vi virar a cabeça daquele jeito estranho novamente, muito parecido com uma boneca feita de pedaços de madeira, percebi que não era absolutamente o homem quem falava conosco, mas algo dentro dele que o havia dominado. E, no instante em que percebi isso, também vi o verdadeiro Antoine Fontenay preso dentro do próprio corpo, incapaz de comandar suas cordas vocais e olhando para mim com olhos de pavor. Foi apenas de relance, mas eu vi. E no mesmo instante, voltei-me para Charlotte que me encarava com frieza, provocante, como se me desafiasse a reconhecer o que eu havia percebido. O próprio velho me encarava aí, com uma rapidez que espantou a todos. Ele deu uma risada forte, gargalhante. "Aí, pelo amor de Deus, Antoine", disse a prima bonita. "Pai, tome um pouco de vinho", sugeriu o fraco filho mais velho. O negro Reginald estendeu a mão para pegar o copo, mas o velho de repente ergueu as duas mãos, deixando-as cair sobre a mesa com estrépito e depois ergueu-as de novo, com os olhos brilhando. Pegou o copo de vinho como se tivesse duas patas e, ao levá-lo à boca,
derramou líquido sobre o rosto de modo que ele escorresse para a boca e pelo queixo abaixo. Os convívrios estavam pasmos. O negro Reginald estava pasmo. Só Charlotte deu um pequeno sorriso falso ao ver o truque. Muito bem, pai, agora para a cama, disse ela, levantando-se da mesa. Reginald tentou segurar o copo quando ele foi largado de supetão e a mão do velho caiu ao seu lado. No entanto, o copo caiu, respingando vinho por toda a toalha. Mais uma vez, a boca congelada abriu-se numa fenda e a voz oca se fez ouvir. Estou cansado dessa conversa. Quero ir agora. Isso mesmo, para a cama, disse Charlotte, aproximando-se. E nós iremos vê-lo daqui a pouco. Será que ninguém mais percebeu o horror daquilo tudo? Que os membros paralisados do velho estavam sendo acionados pela força demoníaca. As primas contemplavam o homem em silêncio e com repulsa enquanto ele era retirado da cadeira, com o queixo batendo contra o peito, e levado embora. Reginald agora estava inteiramente responsável pelos movimentos do velho e o levou na direção da porta. Os irmãos beberrões pareciam zangados e petulantes, e o velho médico, que acabava de esvaziar mais um copo cheio de vinho tinto, apenas abanava a cabeça. Charlotte observou tudo isso em silêncio, e depois voltou para seu lugar à mesa. Nossos olhos se encontraram. Eu poderia jurar que era ódio por mim o que eu via no seu olhar. Ódio pelo que eu acabara de descobrir. Sem graça, tomei mais um gole do vinho, que era uma delícia, embora eu começasse a notar que ele era extraordinariamente forte, ou que estava excepcionalmente fraco. Não o vejo mexer assim com as mãos há anos, disse muito alto, para todos e para ninguém. A velha surda que lembrava um inseto. Bem, ele me pareceu o próprio demônio, disse a prima bonita. O maldito não vai morrer nunca, sussurrou André, adormecendo, então, com o rosto enfiado no prato e o copo virado rolando da mesa ao chão. Ah, mas ele ainda está longe de morrer, disse Charlotte, observando tudo isso com perfeita calma e dando uma risada discreta. Foi então que um som horrendo assustou todos os presentes, pois do alto das escadas, ou de algum ponto próximo ao seu topo, o velho deu mais uma risada alta e terrível. O rosto de Charlotte enrijeceu. Dando um tapinha suave na mão do marido, ela se despediu com extrema pressa, mas não com tanta que deixasse de olhar para mim antes de sair da sala. Finalmente, o velho médico, que a essa altura estava quase bêbado demais para se levantar da mesa, o que se propunha fazer de vez em quando e depois desistia, declarou com um suspiro que precisava ir para casa. Nesse instante, chegaram mais duas visitas, dois franceses bem vestidos, recebidos imediatamente pela prima mais velha e bonita, enquanto as três outras se levantavam e saíam da sala, com a megera resmungando e lançando um olhar de condenação ao irmão bêbado que havia caído com o rosto no prato. O outro irmão, enquanto isso, havia se levantado para ajudar o médico embriagado, e os dois saíram cambaleando para a varanda. Sozinho com Antônio e um exército de escravos que limpavam a mesa, perguntei-lhe se me acompanharia num charuto, pois eu havia comprado dois excelentes em Porte ao Prince. Ah, mas você precisa fumar dos meus, do tabaco que planto aqui, declarou ele. Um jovem escravo trouxe-nos os charutos e os acendeu, e esse rapaz ficou ali parado para tirar o charuto da boca do senhor e colocá-lo de volta, conforme necessário. Você precisa perdoar meu pai, disse-me Antônio em voz baixa, como se não quisesse que o escravo ouvisse. Ele tem a cabeça em perfeito funcionamento. Essa doença é um horror. Posso bem imaginar, disse eu. Vinha muito riso e conversa do salão, do outro lado do saguão, onde as mulheres haviam se instalado, aparentemente com as visitas e possivelmente com o irmão embriagado e o médico. Dois meninos escravos tentaram, enquanto isso, levantar o outro irmão, que subitamente se pôs de pé, indignado e brigão, e bateu num dos meninos de tal modo que ele começou a chorar. Não seja idiota, André, disse Antônio, cansado. Venha cá, meu pobre menino. O escravo obedeceu enquanto o irmão saía enfurecido. Tire a moeda do meu bolso, disse o senhor. O escravo, familiarizado com o ritual, obedeceu e seus olhos brilharam quando ele exibiu a recompensa. Afinal, Reginald e a senhora da casa apareceram. Dessa vez, com o bebê rosado, um perfeito cordeirinho, com duas babás mulatas pairando atrás deles como se a criança fosse de porcelana e pudesse a qualquer momento ser lançada ao chão. O cordeirinho riu e mexeu com seus pequenos braços e pernas ao ver o pai. E que triste espetáculo de que o pai não pudesse sequer erguer suas pobres mãos. No entanto, ele sorriu para o filhinho, que foi posto no seu colo por um instante, e ele se inclinou e beijou sua cabeça loura. A criança não dava nenhum sinal de enfermidade, mas posso apostar que naquela tenra idade Antônio também não revelava nada. E, sem dúvida, a criança herdou a beleza tanto da mãe quanto do pai, pois era mais bela do que qualquer outra criança da sua idade que eu houvesse visto um dia. Afinal, as babás mulatas, as duas muito bonitas,
receberam permissão de pegar o bebê e levá-lo embora. O marido despediu-se então de mim, pedindo-me que permanecesse em Mayfair pelo tempo que me agradasse. Tomei mais um gole de vinho, apesar de estar determinado a que seria o último, pois já me sentia tonto. Imediatamente, encontrei-me sendo levado para a varanda sombreada pela bela Charlotte, para poder contemplar o jardim da frente com suas lanternas melancólicas, nós dois totalmente sós quando nos sentamos num banco de madeira. Minha cabeça estava agora como que flutuando devido ao vinho, embora eu não pudesse realmente descobrir como havia conseguido beber tanto e, quando implorei a Charlotte que não me servisse mais, ela não quis me ouvir e insistiu que eu tomasse mais um copo. É o meu melhor vinho, trouxe da França. Para ser gentil, bebi, sentindo então uma onda de embriaguez. Lembrando-me com imagens vagas dos irmãos bêbados e querendo manter minha cabeça desanuviada, levantei-me, firmei-me na balaustrada de ferro e olhei para o pátio ali embaixo. Parecia que a noite estava cheia de pessoas escuras, talvez escravos do que se movimentavam entre as folhagens, e eu cheguei a ver uma criatura de belas formas e pele clara que me deu um sorriso ao passar. Como num sonho, ouvi Charlotte falar comigo. Pois bem, meu belo Petir, o que mais queria me dizer? Estranhas palavras, pensei, entre pai e filha, pois é certo que ela sabe. Ela não pode deixar de saber. E no entanto, talvez não saiba. Voltei-me para ela e comecei a desfiar minhas advertências. Ela não compreendia que esse espírito não era nenhum espírito comum, que essa criatura que podia se apossar do corpo do velho e fazer com que ele agisse de acordo com os desejos de Charlotte poderia se voltar contra ela, que o ser estava na realidade extraindo a própria força dela, que ela precisava procurar compreender o que são os espíritos. Mas ela pediu que me calasse. E então pareceu-me estar vendo imagens grotescas pela janela da sala de jantar iluminada, pois os meninos escravos nos seus trajes de cetim azul aparentavam estar dançando enquanto varriam a sala e tiravam o pó, dançando como diabretes. Que ilusão interessante, exclamei. Só para perceber que os meninos que tiravam pó dos assentos das cadeiras e que recolhiam os guardanapos caídos, estavam apenas brincando e saltando, sem saber que alguém os observava. Depois, voltando a olhar a Charlotte, vi que ela havia soltado os cabelos sobre os ombros e que me encarava com olhos lindos e frios. Pareceu-me, também, que ela havia forçado para baixo as mangas do seu vestido, como uma criada de taberna faria, para melhor revelar seus magníficos ombros e o alto dos seus seios. Era uma depravação que um pai contemplasse sua filha como eu a contemplava. Ah, você acha que sabe tanto, disse ela, referindo-se obviamente à conversa que eu, na confusão em que me encontrava, praticamente havia esquecido. Mas você é como um padre, como minha mãe me contou. Você só conhece normas e ideias. Quem lhe disse que os espíritos são perversos? Você me entendeu mal. Eu não digo perversos, digo perigosos. Digo que talvez sejam hostis aos homens e impossíveis de serem controlados. Não digo infernais, digo desconhecidos. Eu sentia minha língua áspera na minha boca. Mesmo assim, prossegui. Expliquei-lhe que, segundo os ensinamentos da Igreja Católica, qualquer coisa desconhecida era demoníaca, e que essa era a maior diferença entre a Igreja e o Talamasca. Foi com base nessa enorme diferença que nossa ordem foi fundada há muito tempo. Mais uma vez, vi os meninos dançando. Eles rodopiavam pela sala, saltando, gritando, aparecendo e desaparecendo às janelas. Pisquei para desanuviar a cabeça. E o que o faz pensar que eu não conheça profundamente esse espírito e que não consiga controlá-lo? Você realmente acha que minha mãe não o controlava? Será que não vê que existe uma evolução aqui de Suzanne a Deborah e desta a mim? Claro que vejo. Eu vi o velho, não vi? Disse eu, mas estava perdendo o fio do raciocínio. Não conseguia formar as palavras corretamente, e a lembrança do velho perturbava minha lógica. Tive vontade de beber mais vinho, mas não queria beber mais e não bebi. Disse ela, parecendo ficar mais alerta e tirando o copo da minha mão. Graças a Deus. Minha mãe não sabia que o lazer podia se incorporar numa pessoa, embora qualquer padre pudesse lhe ter dito que os demônios se apossam dos humanos o tempo todo. Apesar de serem vão, como em vão, é que acabam tendo de sair. Eles não podem se transformar naquela pessoa, não importa o quanto desejem. Ah, se Lazer pudesse ser o velho. Isso me horrorizou, e eu via que ela ria da minha reação. Pediu-me que me sentasse ao seu lado. Mas o que é mesmo que você queria me transmitir? Insistiu. Minha recomendação no sentido de que desista desse ser, de que se afaste dele, de que não baseie a vida nos poderes da criatura, pois ela é misteriosa, e de que pare de lhe ensinar coisas. Pois ele não sabia que podia se apossar de um ser humano até você lhe ensinar isso, certo? Com isso, ela fez uma pausa, recusando-se a responder. Ora, então você o está ensinando a ser um espírito aperfeiçoado para seu próprio proveito. Pois bem,
Se Suzanne soubesse ler o livro de demonologia que o juiz de bruxas lhe mostrou, ela teria sabido que é possível fazer com que um espírito se aposse de uma pessoa. Deborah também teria sabido isso se tivesse lido o suficiente. Mas não. Foi preciso deixar que você se encarregasse de lhe ensinar isso para que o juiz de bruxas fosse confirmado na terceira geração. O que mais você vai ensinar a essa criatura que se incorpora em seres humanos, que cria tempestades e que se apresenta como um belo fantasma num campo aberto? Como assim? O que você quer dizer com fantasma? Contei-lhe do que havia visto em Dominalight, a figura eterna do ser entre as pedras antigas, e de como eu sabia que não era real. Percebi imediatamente que nada do que eu havia dito havia despertado tanto interesse quanto isso. Você o viu? Perguntou ela, incrédula. Eu de fato o vi, e também percebi que sua mãe o viu. Ah, mas ele nunca apareceu assim para mim. Sussurrou ela. Mas você notou o erro. Suzanne, a tola, achava que ele era o sinistro, o diabo, como o chamam, e ele era isso para ela. Tio, não havia nada de monstruoso na sua aparência. Pelo contrário, ele se apresentou como um homem atraente. Diante dessas palavras, ela deu uma risada travessa, e seus olhos se encheram de súbita vitalidade. Quer dizer que ela imaginava o diabo atraente, e para ela Lazer se fez atraente. Pois você sabe que tudo que ele é provém de nós. Talvez, senhora, talvez. Olhei para o copo vazio. Estava com sede, mas não queria me sentir embriagado de novo. Mas talvez não. E é isso que o torna tão interessante para mim. O fato de que, sozinho, ele não consegue pensar. Você percebe? Ele não consegue concatenar as ideias. Foi a invocação de Suzanne que fez com que se concentrasse. Foi a invocação de Deborah que fez com que se concentrasse ainda mais e lhe deu um objetivo para provocar a tempestade. E eu invoquei para que entrasse no velho. Ele adora esses truques, espia através dos olhos como se fosse humano e se diverte muitíssimo. Você não compreende. Eu amo esse ser por suas mutações, por seu desenvolvimento, por assim dizer. Ele é perigoso, disse eu, baixinho. Ele mente. Não, isso é impossível. Obrigada pelos conselhos, mas eles são tão inúteis que chegam a ser ridículos. A essa altura, ela apanhou a garrafa e encheu meu copo novamente. Eu, porém, não o aceitei. Charlotte, eu lhe imploro. Petir, deixe-me ser franca com você, pois é o que você merece. Nós nos esforçamos por muitas coisas na vida. Lutamos contra muitos obstáculos. Para Suzanne, o obstáculo era sua mente simples e sua ignorância. Para Deborah, o fato de ela ter sido criada como uma camponesa esfarrapada. Mesmo no seu castelo, ela sempre foi aquela aldeia assustada, considerando o lazer como o único motivo para sua fortuna e nada mais. Ora, eu não sou nenhuma benzedeira de aldeia, nenhuma filha da farra apavorada, mas uma mulher que nasceu em berço de ouro e que recebeu instrução desde suas lembranças mais remotas, além de ter tido tudo o que lhe ocorresse desejar. E agora, aos 22 anos de idade já mãe e talvez em breve viúva, eu comando essa fazenda. Eu já mandava em tudo antes que minha mãe me passasse seus segredos e seu formidável guardião Lazer. Pretendo estudar essa criatura, fazer uso dela e permitir que ela aumente sua força já considerável. Ora, você sem dúvida me compreende, Petir Van Abel, já que somos semelhantes, você e eu, e com razão. Você é forte, como eu sou forte. Quero que compreenda também que sinto amor por esse espírito. Amor. Está me ouvindo? Pois ele se tornou minha vontade. Ele matou sua mãe, minha linda filha. E a partir daí, eu lhe relembrei tudo o que se conhece das travessuras do sobrenatural em contos e fábulas e que a moral era que essa criatura não pode ser plenamente compreendida pela razão e que não pode pela razão ser controlada. Minha mãe é que o conhecia bem, disse ela com tristeza, sacudindo a cabeça e me oferecendo vinho, que não aceitei. Vocês do Talamasca estão tão errados quanto os católicos e os calvinistas. No final das contas, não, protestei. Sonhos de natureza, totalmente diferente. Extraímos nosso conhecimento da observação e da experiência. Pertencemos a esta era, e nos assemelhamos aos seus cirurgiões, médicos e filósofos, não aos homens da batina. E daí? Perguntou ela, desdenhosa. Os sacerdotes contam com a palavra revelada, como se fosse as escrituras. Quando eu lhe falo de antigas histórias de espíritos, é para atrair sua atenção para um conhecimento destilado. Não estou dizendo para você aceitar a demonologia ao pé da letra, pois ela é um veneno. Digo-lhe que leio o que valer a pena e ignore o resto. Ela não respondeu. Você diz que é educada, minha filha, pois então considere eu meu pai, um cirurgião na Universidade de Leiden, um homem que viajou a Pádua para estudar e depois à Inglaterra para ouvir as conferências de William Harvey,
que aprendeu francês para poder ler a obra de Paré. Os grandes médicos deixam de lado as escrituras de Aristóteles e de Galileu. Eles aprendem com a dissecção de cadáveres e com a vivissecção de animais. Eles aprendem com o que observam. É esse o nosso método. Estou pedindo que olhe para essa criatura, que veja o que ela já fez. Estou dizendo que ela destruiu Deborah com suas travessuras. Ela destruiu Suzanne. Silêncio. Dê-me, então, os meios para melhor estudar a criatura. Você me diz para abordá-la como um médico abordaria. E para dar um fim a encantamentos e coisas semelhantes. Por isso vim para cá, disse eu, com um suspiro. Você veio por coisas melhores do que isso, disse ela, dando-me um sorriso encantador e demoníaco. Venha. Vamos ser amigos. Beba comigo. Gostaria de ir dormir agora. Eu também, disse ela, com uma risadinha suave. Daqui a pouco, ela mais uma vez empurrou o copo na minha direção e eu, para ser educado, o apanhei e bebi. Imediatamente voltou a embriaguez como se ela fosse um pequeno gênio esperando dentro da garrafa. Chega, disse eu. Ora, meu melhor clarete, você tem de beber. E mais uma vez ela empurrou o copo na minha direção. Está bem, concordei. Bebendo. Será que eu sabia, Stefan, o que estava por acontecer? Eu não estava, bem naquela hora, espiando por cima do copo sua boquinha suculenta e seus bracinhos deliciosos. Ah, minha doce e bela Charlotte, você sabe o quanto a amo? Nós falamos de amor, mas eu não lhe disse. Eu sei, sussurrou ela, em tom carinhoso. Não se perturbe, Petir. Eu sei. Ela se ergueu e me deu o braço. Olhe, disse eu, pois a impressão era de que as luzes ali embaixo estavam dançando nas árvores, dançando como se fossem vagalumes. E as próprias árvores pareciam vivas, a nos observar. O céu da noite afastava-se cada vez mais alto, e as nuvens enluaradas estavam mais distantes do que as estrelas. Venha, meu querido, disse ela, puxando-me escada abaixo, pois eu lhe digo, Stefan, que minhas pernas estavam enfraquecidas pelo vinho. Eu cambaleava. Enquanto isso, uma música discreta havia começado, se é que se podia chamar de música, pois era totalmente composta de tambores africanos e alguma espécie de trompa, melancólica e fantasmagórica, que a princípio me agradou e depois não. Solte-me, Charlotte, disse-lhe, pois ela me puxava na direção dos penhascos. Eu preferia ir dormir agora. É o que vai fazer. Então, querida, porque estamos indo na direção dos penhascos. Você não vai querer me atirar lá embaixo. Ela riu. Você é tão bonito apesar de toda sua correção e do seu comportamento holandês. Ela saiu dançando à minha frente, com o cabelo voando na brisa, uma silhueta graciosa em contraste com o mar escuro e cintilante. Ah, quanta beleza! Mais bela ainda do que minha Deborah. Baixei os olhos e estranhei ver o copo ainda na minha mão esquerda. Ela o enchia mais uma vez, e eu sentia tanta sede que bebi o vinho como se fosse cerveja. Tomando novamente o meu braço, ela indicou o caminho por uma trilha íngreme que descia perigosamente próxima à beira do penhasco, mas eu via um telhado mais além. Luz e o que me pareceu uma parede caiada. Você acha que não sinto gratidão pelo que você me disse? Indagou ela no meu ouvido. Sinto, sim. Precisamos conversar mais sobre seu pai, o médico, e os costumes daqueles homens. Posso lhe contar muitas coisas, mas não para que você as use para o mal. Olhei ao meu redor, ainda trôpego, procurando ver os escravos que tocavam os tambores e a trompa, pois sem dúvida eles estavam muito perto. A música parecia reverberar das rochas e dos troncos das árvores. Ah, quer dizer que você acredita mesmo no mal, disse ela, rindo. Você é homem de anjos e demônios e preferia ser anjo, como o arcanjo Miguel é um que empurrou os demônios para o inferno. Ela me abraçou para que eu não caísse. Seus seios, apertados contra meu corpo e seu rosto mácio, tocando meu ombro. Não gosto dessa música. Porque eles precisam tocá-la. Ora, ela os deixa felizes. Os fazendeiros por aqui não pensam o suficiente no que faz essa gente feliz. Se pensassem, conseguiria mais deles. Mas agora estamos voltando às observações, não é? Venha. Os prazeres que o esperam. Prazeres? Não estou interessado em prazeres, disse eu, e minha língua estava mais uma vez áspera. Minha cabeça oscilava e eu não conseguia me acostumar à música. Que história é essa de não se interessar por prazeres? Disse ela, zombeteira. Como é possível alguém não se interessar por prazeres? Havíamos chegado a uma pequena construção, e ao luar percebi que se tratava de alguma espécie de casa, com o costumeiro telhado de cumeira, só que havia sido construída direto na beira do penhasco. Na verdade, a luz que eu havia visto provinha da sua frente, que talvez estivesse aberta, mas só podíamos ter acesso através de uma pesada porta que Charlotte destrancou por fora. Ela ainda ria de mim pelo que eu havia dito, quando eu interrompi. O que é isso? Uma prisão. Você é que está preso, dentro do próprio corpo, respondeu ela, empurrando-me porta adentro. E com horror e pensei em sair,
mas a porta estava fechada e sendo o ruído do ferrolho. Olhei à minha volta, confuso e furioso. Vi um aposento espaçoso, com uma enorme cama de dossel, que serviria para o rei da Inglaterra, embora fosse adornada de musselina em vez de veludo, e tivesse o filó que usam aqui para proteção contra os mosquitos. Dos dois lados, velas ardiam. Tapetes cobriam o piso de cerâmica, e de fato a frente da pequena casa estava totalmente aberta, com suas venezianas afastadas, mas logo descobri a razão para isso, pois com 10 passos chegava-se a uma balaustrada. Vi após uma investigação desajeitada, já que Charlotte precisava segurar meu braço para me firmar, que depois dela não havia nada a não ser um enorme mergulho até a praia lá embaixo com suas marolas. Não gostaria de passar a noite aqui, disse-lhe. Se você não quiser me fornecer uma carruagem, voltarei a pé até Port-au-Prince. Explique-me essa história de você não gostar de prazeres, disse ela em tom delicado, puxando meu casaco. Sem dúvida, você deve estar com calor nessa sua roupa horrível. É isso que todos os holandeses usam. Mande parar os tambores, por favor. Não suporto esse barulho. Pois a música parecia atravessar as paredes. Havia agora nela uma melodia, e isso era um pouco tranquilizador, embora a melodia não parasse de enfiar em mim seus ganchos e de me arrastar mentalmente com ela, de tal modo que na minha cabeça eu dançava contra a minha própria vontade. E não sei bem como fui parar ao lado da cama, com Charlotte tirando minha camisa. Na mesa a pequena distância de nós, uma bandeja de prata com garrafas de vinho e copos finíssimos. Ela se dirigiu a essa mesa, serviu um copo cheio de clarete, trouxe-o e o colocou na minha mão. Eu ia tirá-lo ao chão, mas ela o segurou, encarando-me nos olhos. Petir, beba um pouco só para poder dormir. Quando quiser ir embora, pode ir. Ponto. Você está mentindo, disse eu. Nesse instante, senti outras mãos sobre mim, e outras saias roçando minhas pernas. 2 mulatas majestosas haviam conseguido entrar no aposento. Não sei de que modo. As 2 eram de uma beleza delicada e voluptuosa nas suas saias recém-passadas e suas blusas de babados, movimentando-se à vontade sem dúvida num anuviamento geral que encobria minhas percepções, afofando os travesseiros, alisando o mosquiteiro, tirando-me as botas e as calças. Poderiam ter sido princesas hindus com aqueles seus olhos e cílios escuros, seus braços morenos e sorrisos inocentes. Charlotte, isso eu não posso tolerar, disse eu. No entanto eu bebi o vinho que ela me trouxe até a boca e novamente senti a tontura. Ah, Charlotte, por quê? O que é isso? Certamente você quer observar o prazer, sussurrou ela, acariciando meu cabelo de um modo que me perturbava muito. Estou falando sério. Ouça o que digo. Você precisa experimentar o prazer para ter certeza de não se interessar por ele. Se sabe do que estou falando. Não sei. Quero ir embora. Não, Petir. Agora não, disse ela como se estivesse falando com uma criança. Ajoelhou-se diante de mim, olhando para mim, com o vestido apertando seus seios com tanta força que eu senti vontade de soltá-los. Beba um pouco mais, Petir. Fechei meus olhos e perdi imediatamente o equilíbrio. A música dos tambores e da trompa estava agora mais lenta e mesmo mais melódica, lembrando-me os madrigais embora fosse muito mais primitiva. Lábios roçaram meu rosto e a minha boca e, quando abri os olhos espantado, vi que as mulatas estavam nuas e se ofereciam para mim, pois de que outra forma seus gestos poderiam ser descritos. A alguma distância dali, Charlotte estava em pé, com uma das mãos sobre a mesa, um quadro na paisagem imóvel, embora tudo agora estivesse para além da minha compreensão. Ela parecia uma estátua em contraste com a sombria luz azul do céu. As velas quase se apagavam com a brisa. A música estava mais forte do que nunca. E eu me descobri imerso na contemplação das 2 mulheres nuas, dos seus seios enormes e dos seus pelos escuros e felpudos. Ocorreu-me, então, que nesse calor eu não me importava nem um pouco de estar nu, o que raramente havia acontecido na minha vida. Parecia-me perfeito que eu estivesse nu e que as mulheres também estivessem. Deixei-me contemplar seus vários segredos, como eram diferentes de outras mulheres e como todas as mulheres são parecidas. Uma delas me beijou novamente, tocando-me com sua pele e seu cabelo, muito sedosos, e dessa vez eu abri a boca. Mas a essa altura, sabe, Stefan, eu já estava perdido. Foi, então, coberto de beijos por essas 2, que me fizeram deitar nos travesseiros. Não houve parte da minha anatomia que não recebesse suas experientes atenções, e cada gesto era prolongado e tornado ainda mais intenso pela minha embriaguez. Elas me pareciam tão amorosas e alegres, tão inocentes, essas 2 mulheres, e o acetinado da sua pele estava me enlouquecendo. Eu sabia que Charlotte observava o que estava acontecendo, mas isso não parecia mais ter tanta importância quanto minha vontade de beijar essas mulheres e de tocar seu corpo inteiro como as 2 me tocavam, pois a pulsão,
que eu havia bebido estava sem dúvida eliminando toda a timidez e ao mesmo tempo retardando o ritmo natural de homem nessas circunstâncias, já que me parecia termos todo o tempo do mundo. O quarto ficou mais escuro, a música, mais amena e eu, mais arrebatado, consumido aos poucos, deliciosa e totalmente pelas sensações mais extraordinárias. Uma das mulheres, muito madura e entregue nos meus braços, mostrou-me então uma faixa de seda negra e, enquanto eu me perguntava o que aquela fita larga podia ser, ela cobriu meus olhos com a fita enquanto a outra amarrava bem apertada atrás da minha cabeça. Como posso explicar de que modo essa súbita servidão atiçou a chama ela a mim? Como eu, vendado como cupido, perdi qualquer decência que me restava enquanto nos jogávamos juntos na cama. Nessa escuridão inebriante, eu afinal montei a vítima, sentindo minhas mãos tocarem delicadamente numa cabeleira abundante. A boca me chupava e braços fortes me puxaram para baixo para um verdadeiro campo mácio de seios, ventre e carne docemente perfumada. E quando gritei no auge da paixão, alma absolutamente perdida que era, a venda me foi arrancada e eu vi ali embaixo, a luz fraca, o rosto de Charlotte, com os olhos recatadamente fechados, os lábios entreabertos e o posto inundado de um êxtase igual ao meu. Não havia ninguém além de nós dois na cama. Ninguém, além de nós dois na pequena casa. Como um louco, levantei-me, afastando-me dela. Mas o mal estava feito. Eu havia chegado à borda do penhasco quando ela me alcançou. "O que você vai fazer?" gritou em desespero. "Pular no mar." Não soube responder, mas grudei-me a ela para não cair. Se ela não me houvesse puxado para trás, eu teria caído. E tudo em que eu podia pensar era que ela era minha filha. Minha filha. O que eu fiz? No entanto, quando eu soube, minha filha, e repeti, minha filha, e encarei de frente o acontecido, descobri que me voltava para ela, que a segurava e a puxava para mim. Eu iria castigá-la com beijos. Como a fúria e a paixão podiam se mesclar assim? Nunca fui soldado num cerco, mas será que eles sentem esse tipo de excitação ao rasgar as vestes das cativas que gritam? Eu só sabia que a esmagaria com meu desejo. Minha filha, murmurei, quando ela jogou a cabeça para trás e suspirou. Mergulhei, então, meu rosto nos seus seios nus. Tão intensa era a minha paixão que era como se eu nunca a houvesse esgotado. Ela me arrastou para o quarto, pois eu a teria possuído na própria areia. Minha brutalidade não provocava medo nela. Ela me puxou para a cama, e nunca desde aquela noite com Deborah em Amsterdã eu conheci tanto prazer. Não, aqui nem cheguei a me conter pela ternura que senti então. "Sua bruxinha imunda", eu gritei, e ela aceitou como se fosse um beijo. Ela se contorcia na cama debaixo de mim, subindo para vir ao meu encontro, enquanto eu descia sobre ela. Afinal, joguei-me no travesseiro. Eu queria morrer, e tê-la novamente nesse instante. Mais 2 vezes antes do amanhecer, eu a possuí, a não ser que já estivesse completamente louco. Eu estava tão bêbado que mal sabia o que estava fazendo, mas sabia que tudo o que um dia quis numa mulher estava ali nas minhas mãos. Próximo ao amanhecer, lembro-me de ter ficado deitado com ela, a examiná-la como se quisesse conhecê-la e a sua beleza, pois ela dormia e nada se interpunha entre mim e minhas observações. Ah, sim, lembrei-me com amargor do seu escárnio, pois era isso que elas eram, Stefan, observações, e aprendi numa hora mais sobre uma mulher do que pude aprender na vida inteira. Como era lindo seu corpo tão jovem, como eram firmes e macias ao tato suas pernas e sua pele fresca. Eu não queria que ela acordasse e me olhasse com os olhos experientes e astutos de Charlotte. Eu queria chorar por tudo o que havia acontecido. Pareceu-me que ela acordou e que conversamos algum tempo, mas eu me lembro com mais nitidez do que vi do que das palavras que trocamos. Ela mais uma vez me importunou com a bebida, seu veneno, e acrescentou a ele um atrativo ainda maior, pois agora me parecia entristecida, pensativa e mais disposta do que nunca a saber o que eu pensava. Sentada ali, com os cabelos dourados caindo à sua volta, ela digo diva dos ingleses, ela mais uma vez demonstrou estar intrigada por eu ter visto lazer no círculo de pedras em Dominguez. E num aparente efeito da poção, Stefan, eu estava agora lá, pois ouvi o gemido da carroça mais uma vez e vi minha pequena Deborah tão querida e, ao longe, a imagem tênue do homem misterioso. "Ah, mas você sabe que ele queria aparecer para Deborah", ouvi-me explicando, "e isso prova que qualquer um poderia vê-lo, que ele havia conseguido reunir uma forma física, por algum meio desconhecido antigo." E como foi que fez isso? Mais uma vez, retirei do arquivo da minha mente os ensinamentos dos antigos. Se essa criatura consegue recolher joias para você, isso ele faz. Então ele pode reunir partículas minúsculas para criar uma forma humana. E então, num piscar de olhos, eu me encontrava em Amsterdã na cama com Deborah, e todas as suas palavras daquela noite foram repetidas, como se eu estivesse com ela naquele mesmo quarto. E tudo isso eu então contei à minha filha, a feiticeira nos meus braços,
que serviu vinho para mim e que eu pretendia ter 1000 vezes antes de me sentir satisfeito. Mas, se você sabe que eu sou seu pai, por que fez isso? Perguntei, ao mesmo tempo em que procurava lhe dar mais um beijo. Ela me manteve afastado como se eu fosse uma criança. Preciso da sua altura e da sua força, pai. Preciso de um filho seu, um filho que não herde a doença de Antônio ou uma filha que veste a lazer, pois lazer não se mostrará um homem. Ela refletiu um pouco e prosseguiu. E veja bem, você não é apenas um homem para mim, mas um homem ligado a mim pelo sangue. Quer dizer que tudo foi planejado. Mas isso não para por aí. Você sabe como é para mim a sensação de um homem de verdade me abraçando? A sensação de um homem de verdade em cima de mim? E por que não deveria ser meu pai, se meu pai é o homem mais atraente de todos os que conheci? Lembrei-me de você, Stefan. Lembrei-me dos seus avisos. Lembrei-me de Alexander. Estaria ele ainda nesse instante chorando minha perda na casa matriz? Sem dúvida devo ter chorado, pois lembro-me de que ela me consolou, e de como era comovente sua aflição. Depois ela se agarrou a mim, ela própria enrodilhada como uma criança ao meu lado, e disse que nós dois sabíamos de coisas que ninguém mais sabia a não ser Deborah, e Deborah estava morta. Chorou, então. Chorou por Deborah. Quando ele veio a mim e me disse que ela estava morta, eu chorei sem parar. Não conseguia parar. Os outros batiam nas portas pedindo que eu saísse. Até aquele instante, eu não o havia visto ou conhecido. Minha mãe me havia dito para usar o colar da esmeralda, e que pela sua luz ele me encontraria. Mas ele não precisou do colar. Agora eu sei. Eu estava deitada sozinha no escuro quando ele veio. Vou lhe contar um segredo terrível. Até aquele momento, eu não acreditava nele. Não mesmo. Eu não havia segurado a pequena boneca que ela me deu. A boneca da sua mãe. Ela me foi descrita em Monticleve. Ora, essa boneca é feita dos ossos e do cabelo de Suzanne, ou pelo menos era isso que minha mãe afirmava, pois segundo ela Lazer lhe havia trazido o cabelo depois que cortaram o de Suzanne na cadeia, e os ossos depois que ela foi queimada. E com isso ela fez uma boneca como Suzanne lhe havia ensinado. Ela segurava a boneca e invocava Suzanne. Agora a boneca estava comigo, e eu agi de acordo com as suas instruções. Mas Suzanne não apareceu. Não ouvi nada, não senti nada e me perguntei sobre todas as coisas que minha mãe acreditava. Ele veio então, como lhe disse. Senti que ele vinha na escuridão. Senti suas carícias. Como assim, carícias? Ele me tocou como você me tocou. Eu estava deitada no escuro, e havia lábios nos meus seios. Lábios na minha boca. Entre as minhas pernas. Ele me afagou. Acordei, pensado que isso devia ser um sonho. Um sonho de quando Antônio ainda era homem. Mas ele estava ali. Minha linda Charlotte, você não precisa de Antônio, disse-me ele. Foi então que passei a usar a esmeralda. Eu usei como minha mãe havia dito. Ele lhe contou que ela estava morta. Contou que ela havia caído das ameias da catedral e que você havia jogado o padre perverso para a morte. Mas ele fala de uma forma estranhíssima. Não se pode imaginar como são estranhas suas falas. Como se ele as houvesse apanhado em todo o mundo do mesmo jeito que apanha joias de ouro aleatoriamente. Diga-me como é. Não consigo, disse ela, com um suspiro. Em seguida, ela tentou. E agora farei o possível para ser fiel. Estou aqui, Charlotte. Sou Lazer e estou aqui. O espírito de Deborah subiu do seu corpo. Ele não me viu. Ele deixou a terra. Seus inimigos corriam da direita para a esquerda e de volta à direita, em pânico. Veja-me, Charlotte, e me ouça, pois eu existo para servi-la, e só por servi-la existo. Ela deu mais um suspiro. Mas é ainda mais estranho do que isso quando ele conta uma história mais longa. Pois eu lhe perguntei o que aconteceu com minha mãe e ele disse: eu vim e reuni forças. Eu levantei as telhas dos telhados e fiz com que voassem pelo ar. Eu levantei o pó do chão e fiz com que voasse pelo ar. E o que mais esse espírito diz a respeito da sua própria natureza? Só que ele sempre existiu. Antes dos homens e das mulheres, ele já existia. E você acredita nisso? Porque eu não deveria acreditar. Não lhe respondi. Mas no fundo da minha alma eu não acreditava e não sabia dizer porquê. Como ele foi aparecer perto das pedras de Dominilide? Perguntei-lhe. Pois foi lá que Suzano invocou pela primeira vez, não foi? Ele não estava em nenhuma parte quando ela chamou por ele. Ele surgiu com seu chamado. Ou seja, ele não tem conhecimento de si mesmo antes daquela hora. Sua consciência de si mesmo começa a partir do conhecimento que ela teve a seu respeito, e se fortalece com o meu. Mas você sabe que tudo isso pode ser adulação. Você fala como se ele não tivesse sentimentos. Isso não é verdade. Digo-lhe que o ouvi chorar. Conte-me por favor o motivo. Pela morte de minha mãe. Se ela houvesse permitido, ele poderia ter destruído todos os cidadãos de Monticleve. Os inocentes e os culpados teriam sido castigados. Minha mãe, no entanto,
Não consegui imaginar uma coisa dessas. Ela procurou apenas sua libertação quando se jogou das ameias. Se ela tivesse sido mais forte. E você é mais forte. Usar esses poderes para destruição não é nada. Devo confessar que nesse ponto você tem razão. Refleti sobre tudo isso, enquanto girava na memória o que foi dito, o que creio ter conseguido. E talvez ela me compreendesse, pois em seguida falou, com tristeza: "Ah, como posso permitir que saia daqui se você sabe essas coisas dele e de mim? Então você me mataria?" Perguntei-lhe. Ela chorou e virou a cabeça no travesseiro. "Fique comigo. Minha mãe lhe pediu isso. E você lhe disse não. Fique comigo. De você, eu poderia ter filhos fortes. Sou seu pai. Você está louca de me pedir isso. Que importa isso? À nossa volta não há nada a não ser escuridão e mistério. Que diferença faz?" E a sua voz me encheu de tristeza. Parece que eu também chorava, mas mais baixo. Beijei seu rosto e procurei acalmá-la. Disse-lhe aquilo em que acreditamos no Talamasca que, com Deus ou sem Deus, nós, homens e mulheres, precisamos ser honestos, precisamos ser santos, pois só como santos triunfamos. Mas isso só fez com que chorasse com uma tristeza ainda maior. Toda a sua vida foi em vão. Você desperdiçou. Você renegou o prazer, em troca de nada. Mas você deixou de ver em profundidade. Pois minha leitura e meus estudos foram os meus prazeres, como a cirurgia e o estudo foram os prazeres do meu pai, e esses prazeres são duradouros. Não preciso dos prazeres da carne. Nunca precisei. Não preciso da riqueza. E por isso sou livre. Está mentindo para mim, ou para si mesmo. Você tem medo da carne. O Talamasca oferece a segurança a vocês como os conventos oferecem às freiras. Você sempre fez o que era seguro. Era seguro ir a Dominalight. Era seguro ir a Montcleve. Não. É verdade que nisso você demonstrou coragem. E também coragem ao vir até aqui. No entanto, não estou falando desse seu aspecto, mas daquele seu eu secreto e íntimo que poderia ter conhecido o amor e conhecido a paixão, e que recuou por medo, sentindo repulsa pela própria chama. Você deve perceber que o pecado, como o que cometemos hoje, só pode nos fortalecer e fazer com que sejamos mais solitários, mais determinados e mais frios com os outros, como se nossos segredos fossem escudos. Minha querida, não quero ser solitário, determinado e frio com os outros. Já sou tudo isso o suficiente quando entro nas cidades em que bruxas vão ser queimadas. Quero que minha alma esteja em harmonia com as outras almas. E esse pecado fez de mim um monstro aos meus próprios olhos. E daí, Petir? Eu não sei. Não sei. Mas você é mesmo minha filha. Você pensa no que faz. Isso devo admitir. Você reflete e considera. Se não sofre o suficiente. E por que eu deveria sofrer? Ela deu uma risada de pura inocência. Por que eu deveria? Exclamou, encarando-me nos olhos. E, incapaz de responder essa pergunta, enojado da minha culpa e da minha embriaguez, caí num sono profundo. Antes do amanhecer, acordei. O céu da manhã encheu-se de imensas nuvens matizadas de rosa, e o bramido do mar era um som maravilhoso. Charlotte não estava em parte alguma. Eu via que a porta para o mundo lá fora estava fechada, e sabia, sem experimentá-la, que estava trancada por fora. Quanto às pequenas janelas nas paredes a cada lado de mim, elas não eram largas o bastante para permitir a passagem de uma criança. Estavam fechadas com venezianas, pelas quais a brisa entrava, cantando. E o pequeno quarto estava cheio de ar fresco do mar. Atordoado, fiquei olhando a claridade cada vez mais luminosa. Queria estar de volta a Amsterdã, embora me sentisse imundo, sem condições de me redimir. E, quando tentei me levantar, para ignorar o desconforto na minha cabeça e no meu estômago, percebi uma forma fantasmagórica à esquerda das portas abertas, no canto sombrio do quarto. Examinei-a por algum tempo, para saber se não resultava da droga que eu havia ingerido, ou mesmo de um jogo de luz e sombras. Mas não era. Parecia ser um homem alto e de cabelos escuros, que olhava para mim, ali deitado, querendo falar comigo, ou era o que parecia. "Lazer", sussurrei. "Tolo de ter vindo aqui", disse a criatura. Mas seus lábios não se mexiam, e eu não ouvia a voz pelos ouvidos. "Tolo de ter procurado se intrometer entre mim e a bruxa que eu amo, mais uma vez." "E o que você fez com minha querida Deborah?" "Você sabe, mas não sabe." Eu ri. "Eu deveria ficar honrado de você me julgar." Sentei-me na cama. "Mostre-se melhor." E diante dos meus olhos, a forma ficou mais densa e mais nítida, e eu pude ver as características de um homem específico. De nariz fino, de olhos escuros, e trajando exatamente as mesmas roupas que eu vislumbrara por um instante anos atrás na Escócia. Um gibão de couro, culotes mal cortados e uma camisa de mangas bufantes de feltro. No entanto, no instante em que captava esses detalhes, pareceu-me que o nariz ficava mais nítido, os olhos escuros, mais vivazes, e o couro de gibão, mais semelhante ao couro. "Quem é você?"
Espírito, diga-me seu nome verdadeiro, não o nome que minha Débora lhe deu. Uma expressão de dor terrível cobriu seu rosto, ou não, era só a ilusão que começava a se desfazer. O ar encheu-se de lamento e de um espantoso choro mudo. E a criatura desapareceu. Volte, espírito. Ou melhor, se ama Charlotte, vá embora. Volte para o caos de onde veio e deixe minha Charlotte em paz. E eu poderia ter jurado que num sussurro o ser voltou a falar. Eu sou paciente, Petir Van Abel. Vejo muito longe. Estarei bebendo vinho, comendo a carne e conhecendo o calor da mulher quando de você não restarem nem os ossos. Volte, gritei. Explique-me o significado das suas palavras. Eu vi, lazer, tão nítido quanto a bruxa o viu, e eu posso torná-lo forte. Seguiu-se apenas o silêncio. E eu me joguei de novo no travesseiro, com a certeza de que esse era o espírito mais forte que eu já havia visto. Nenhuma assombração nunca foi tão clara, tão perfeitamente visível. E as palavras pronunciadas pelo espírito não tinham nada a ver com a vontade da bruxa. Ali, se ao menos eu estivesse com meus livros. Se ao menos estivesse com eles naquela hora. Veio mais uma vez na imaginação o círculo de pedras em Dominilight. Digo-lhe que há algum motivo para que o espírito surgisse daquele local. Esses não é nenhum espírito qualquer, nenhum guardião, nenhum Ariel pronto para se curvar diante da vara de condão de Próspero. Eu estava tão agitado que acabei bebendo mais vinho para abrandar minha dor. Pois aí, Stefan, você tem apenas o primeiro dia do meu cativeiro e da minha desgraça. Como vinha conhecer bem aquela pequena casa. Como vinha conhecer bem o penhasco ali adiante, pelo qual não descia nenhuma trilha até a praia. Mesmo que eu dispusesse de uma corda de marinheiro que amarrasse a balaustrada, não teria conseguido realizar aquela descida apavorante. Continuo, porém, com meu relato. Talvez já passasse do meio-dia quando Charlotte chegou. Quando vi as duas mulatas entrarem com ela, soube que não as havia criado na minha imaginação, e só fiquei olhando com frieza e em silêncio enquanto elas punham flores frescas em todo o quarto. Traziam minha camisa limpa e passada, bem como mais roupas, dos tecidos mais leves do que se usam nesta região. Trouxeram, também, uma grande tina, deslizando-a pela terra arenosa como se fosse barco. Dois escravos muito musculosos vinham como guardas caso eu saísse correndo pela porta. A tina elas encheram com água quente e disseram que eu podia tomar banho quando quisesse. Tomei o banho, na esperança de eliminar meus pecados, acho. Depois, quando estava limpo, vestido, com a barba e o bigode bem aparados, sentei-me e comi o alimento deixado para mim, sem olhar para Charlotte, que havia ficado sozinha. Quanto tempo pretende me manter neste lugar? Perguntei afastando o prato. Até conceber um filho seu. E posso ter um aviso muito em breve. Bem, você teve sua oportunidade, disse eu, mas mal as palavras me saíam da boca. Eu voltei a sentir o desejo da noite anterior e me vi, como num sonho, rasgando seu belo vestido de seda, soltando seus seios para que eu pudesse sugá-los com o ímpeto de um bebê. Ocorreu-me novamente a deliciosa ideia de que ela era depravada e, portanto, eu podia fazer qualquer coisa a ela e com ela, e eu deveria aproveitar essa chance assim que pudesse. Ela sabia, sem a menor dúvida, ela sabia. Veio sentar-se ao meu colo e me olhou nos olhos, sem pensar quase nada. Rasgue a seda, se quiser. Você não pode sair daqui. Faça então o que puder nessa sua prisão. Tentei agarrar seu pescoço e fui de imediato lançado ao chão. A cadeira, virada. Só que não havia sido ela. Charlotte havia apenas se afastado para não ser ferida. Ah, quer dizer que ele está aqui, disse eu, com um suspiro. Eu não o via, mas via, sim, um adensamento do ar acima de mim e depois a dispersão à medida que sua presença encapelada ia se alargando, se rarefazendo e desaparecendo. Mostre-se como homem, como fez hoje pela manhã. Fale comigo como falou hoje de manhã, seu covarde. Toda a prataria no quarto começou a chocalhar. O mosquiteiro formou uma grande onda. Eu ri. Diabinho idiota, disse eu, pondo-me de pé e espanando a poeira das roupas. A coisa atingiu-me de novo, mas eu me segurei nas costas da cadeira. Diabinho imbecil, e que belo covarde você é. Ela assistia pasma a tudo isso. Eu não conseguia identificar a expressão no seu rosto, se era de suspeita ou de medo. E então ela sussurrou algumas palavras entre os dentes, e eu vi o filó pendurado nas janelas se movimentar como se a coisa tivesse saído voando por ali. Estávamos a sós. Ela voltou o rosto para longe de mim, mas eu vi que sua pele ardia e que havia lágrimas nos seus olhos. Ela me pareceu tão desprotegida. Eu me odiava por desejá-la. Sem dúvida você não me culpa por tentar feri-la, disse-lhe educadamente. Pois me mantém aqui contra a minha vontade. Não desafie novamente, disse ela, apavorada, com os lábios trêmulos. Eu não gostaria que ele o ferisse. Ah, e será que a poderosa bruxa não consegue refreá-lo? Ela me parecia perdida, agarrada à coluna da cama,
cabisbaixa, e tão encantadora, tão sedutora. Ela não precisava ser feiticeira para me enfeitiçar. Você me quer, disse ela baixinho, pois tome posse de mim, e eu lhe direi algo que aquecerá seu sangue mais do que qualquer droga que eu possa lhe dar. A essa altura ela ergueu os olhos, com os lábios tremendo como se quisesse chorar. E o que você diria? Que eu quero, que eu acho lindo, que anseio por você quando estou deitada ao lado de Antoine. Azar o seu, filha, disse eu, friamente. Mas que mentira será? Torne-se insensível. Lembre-se de que um homem não precisa considerar a mulher linda para atacá-la. Seja fria, como um homem. É uma atitude mais coerente já que você me mantém aqui contra minha vontade. Ela não disse nada por algum tempo e em seguida aproximou-se de mim e começou novamente sua sedução, com delicados beijos filiais, com sua mão a me explorar o corpo e seus beijos se tornando mais ardentes. E eu fui o mesmo tolo de antes. Só minha raiva queria permitir aquilo, e por isso eu a enfrentei. O seu espírito gosta? Perguntei, olhando o vazio acima de nós e ao nosso redor. Ele gosta que você me deixe tocá-la quando ele é que queria estar tocando. Não o provoque, exclamou, temerosa. Apesar de todas as carícias, de todos os beijos que ele lhe dá, ele não tem como engravidá-la, certo? Ele não é incubo das demonologias que rouba o sêmen de homens adormecidos. É por isso que ele tolera que eu continue vivo até que você conceba. Ele não o machucará, Petir, pois isso eu não vou permitir. Eu proibi de atingi-lo. Seu rosto mais uma vez enrubesceu quando ela olhou para mim, e agora ele examinava o vazio à sua volta. Não tire esse pensamento da cabeça, filha. Lembre-se de que ele pode ler seus pensamentos. E ele pode lhe dizer que faz o que você deseja, mas ele faz o que ele deseja. Ele mesmo apareceu hoje de manhã. Veio me provocar. Não minta para mim, Petir. Eu nunca minto, Charlotte. Ele veio, sim. E eu descrevi para ela todo o episódio da aparição e revelei suas estranhas palavras. Agora, o que isso pode significar, minha linda? Você ainda que ele não possui vontade própria. Está sendo tola, Charlotte. Deite-se com ela em vez de comigo. Eu ri dela, e ao ver a dor nos seus olhos, ri ainda mais. Eu gostaria de ver você e seu demônio. Deite-se ali e ordene que ele apareça agora. Ela me esbofeteou. Eu ri ainda mais, com a ardência do golpe de repente me parecendo um carinho. Ela me estapeou novamente ainda mais uma vez, e então senti o que queria. A raiva para segurá-la pelos pulsos e atirá-la sobre a cama. Ali arranquei o seu vestido e as fitas que prendiam seu cabelo. Ela agiu com a mesma violência com os finos trajes nos quais as criadas me haviam vestido, e nós nos entregamos com o ardor de antes. Finalmente, após alcançarmos o clímax 3 vezes, e enquanto eu estava meio adormecido, ela me deixou calada, só com o ruído do mar a me fazer companhia. Antes do final da tarde, eu já sabia que não havia como sair da casa, pois havia tentado. Tentei derrubar a porta, batendo nela com a única cadeira que havia ali. Tentei escalar as beiradas das paredes. Tentei me enfiar nas pequenas janelas. Tudo em vão. Esse lugar havia sido cuidadosamente construído para servir de prisão. Cheguei a tentar alcançar o telhado, mas essa possibilidade também havia sido examinada e resolvida. A inclinação era íngreme demais. As telhas, escorregadias e a escalada impossivelmente longa e difícil. E quando caiu o crepúsculo, trouxeram-me uma ceia, que foi oferecida prato a prato através de uma das janelas estreitas e que, após grande hesitação, resolvi aceitar mais por tédio e quase loucura do que por fome. E quando o sol mergulhou no mar, eu estava sentado junto à balaustrada, bebendo vinho e olhando o pôr do sol e o azul escuro das ondas que quebravam com sua espuma muito branca na praia límpida lá embaixo. Ninguém nunca apareceu naquela praia durante todo o meu cativeiro. Suspeito de que seja um local de acesso apenas por mar, e qualquer um que ali chegasse por mar teria morrido ali, pois não havia nenhum caminho para subir o penhasco, como já disse. Mesmo assim, a paisagem era lindíssima. E enquanto eu me embriagava cada vez mais, passei a observar as cores do mar e a mudança da luz, como se estivesse enfeitiçado. Quando o sol desapareceu, uma enorme faixa de fogo cobriu o horizonte de uma ponta do mundo à outra. Isso talvez tenha durado 1 hora. Depois, o céu passou a um rosa claro e afinal um azul profundo, azul como o mar. Resolvi, naturalmente, que não deveria voltar a tocar em Charlotte, não importando a provocação que ela fizesse. Ao descobrir que eu lhe era inútil, ela logo me permitiria ir embora. Eu suspeitava, porém, que ela de fato me mataria, ou que o espírito o faria. E eu não tinha a menor dúvida quanto à sua impossibilidade de impedi-lo. Não sei quando adormeci, ou que horas eram quando despertei e vi que Charlotte havia vindo e que estava sentada ali dentro junto à vela. Levantei-me para tomar mais um copo de vinho, pois eu agora estava completamente dominado pela bebida e senti uma sede insuportável apenas minutos depois do último gole. Não lhe disse nada, mas assustei-me com a beleza que ela me revelava. Ao primeiro olhar que dei,
Meu corpo já se acelerou de desejo, na expectativa do começo do jogo conhecido. Eu me passava severas repreensões em silêncio, mas meu corpo não é nenhum menino de escola. Ele como que ria abertamente de mim. E eu nunca me esquecerei da expressão no seu rosto quando ela olhou para mim e enxergou o fundo no meu coração. Fui até ela enquanto ela vinha até mim. E esse afeto humilhava nós dois. Afinal, quando havíamos terminado mais uma vez, ela se sentou tranquila e começou a falar comigo. Não existem leis para mim, disse ela. Os homens e as mulheres não são só amaldiçoados com fraquezas. Alguns de nós são amaldiçoados também com virtudes. E a minha virtude é a força. Consigo dominar os que me cercam. Já sabia disso quando era criança. Eu dominava meus irmãos e, quando minha mãe foi acusada, implorei para ficar em Montcleve, pois tinha certeza de conseguir alterar seu depoimento de modo a beneficiá-la. Mas ela não quis permitir. E ela... Eu nunca a dominei. Domino meu marido e o dominei desde o nosso primeiro encontro. Comando a fazenda com tanta habilidade que os outros fazendeiros fazem comentários e me procuram para pedir conselhos. Talvez fosse possível se dizer que mando na paróquia, já que sou a fazendeira mais rica da região. E sei que poderia governar a colônia, se o quisesse. Sempre tive essa força e percebo que você também a tem. É essa força que lhe permite desafiar toda a autoridade civil e eclesiástica. Entrar em aldeias e cidades com um monte de mentiras e acreditar no que faz. Você só se submeteu a uma autoridade na terra, que foi o Talamasca. Mas mesmo a eles você não se submeteu por inteiro. Eu nunca havia pensado nisso, mas era verdade. Você sabe, Stefan, que temos membros que não podem fazer trabalho de campo por não possuírem o ceticismo necessário quanto à pompa e as formalidades. Ela estava, portanto, certa. Eu, porém, não lhe disse isso. Bebi o vinho e fiquei olhando para o mar ao longe. A lua havia nascido, formando um caminho de luz na água. Refleti que havia passado pouquíssimo tempo na minha vida a contemplar o mar. E parecia que eu estava há muito tempo nessa minha pequena prisão à beira do penhasco. E nela não havia agora nada de notável. Vim para o exato lugar em que minha força pode ser mais bem aproveitada, disse Charlotte, dando prosseguimento à conversa. E pretendo ter muitos filhos antes que Antoine morra. Quero ter muitos. Se você continuar comigo como meu amante, não há nada que não possa ter. Não fale assim. Você sabe que isso não pode ser. Pense bem. Imagine. Você aprende através da observação. Bem, o que aprendeu observando as coisas por aqui? Eu poderia construir uma casa para você nas minhas terras. Uma biblioteca do tamanho que lhe agradasse. Você poderia receber seus amigos da Europa. Você poderia ter tudo o que desejasse. Pensei muito antes de responder, já que era essa sua vontade. Eu preciso de mais do que você pode me oferecer, Charlotte. Mesmo que eu pudesse aceitar o fato de você ser minha filha e de nós, por assim dizer, estarmos desrespeitando as leis da natureza. Que leis? Zombou ela. Permita-me terminar, e eu lhe direi. Preciso de mais do que os prazeres da carne, ainda mais do que a beleza do mar. E mais do que a satisfação de todos os meus desejos. Preciso de mais do que dinheiro. Por quê? Porque tenho medo da morte, disse eu. Não acredito em nada e, portanto, como muitos que não acreditam em nada, preciso criar algo. E esse algo é o significado que atribuo à minha vida. A salvação das bruxas, o estudo do sobrenatural. Esses são meus prazeres duradouros. Eles fazem com que eu me esqueça de que não sei por que nascemos, por que morremos ou por que o mundo existe. Se meu pai não houvesse morrido, eu talvez houvesse me tornado cirurgião, estudado o funcionamento do corpo e feito belos desenhos dos meus estudos, como ele fez. E se o Talamasca não houvesse me encontrado após a morte de meu pai, eu talvez houvesse me tornado pintor, pois eles criam universos de significados sobre a tela. Agora, porém, eu não posso ser essas coisas, já que não tenho formação para elas e é tarde demais para aprender. Por isso, devo voltar para a Europa e fazer o que sempre fiz. Eu preciso. Não é uma questão de escolha. Eu enlouqueceria neste lugar selvagem. Eu acabaria odiando mais do que já odeio. Isso a deixou extremamente intrigada, embora também a magoasse e a decepcionasse. Seu rosto assumiu a expressão da tragédia leve enquanto ela me perscrutava. E nunca meu coração se enterneceu tanto por ela quanto nesse momento em que ela ouviu minha resposta e ficou ali sentada em reflexão, sem dizer palavra. Fale comigo, disse ela. Conte-me sua vida. Isso eu não farei. Por que não? Porque você quer e porque me mantém aqui contra minha vontade. Ela refletiu mais um pouco, em silêncio, com os olhos belíssimos na sua tristeza, como antes. Você veio para cá para me influenciar e para me ensinar, não foi? Tudo bem, filha, disse eu, sorrindo para ela, pois era verdade. Vou lhe transmitir tudo o que sei. Será que vai resolver o problema? E nesse instante, no meu segundo dia de cativeiro, tudo mudou. Tudo mudou até a hora, muitos dias depois, em que alcancei a liberdade. Eu ainda não percebia,
mas tudo estava mudado. Depois dessa conversa eu nunca mais briguei com ela. Também deixei de lutar contra meu amor e meu desejo por ela, que nem sempre estavam associados, mas que tinham sempre grande força. Não importava o que acontecesse nos dias que se seguiram, nós conversávamos o tempo todo, eu, na minha embriaguez e ela, com sua sobriedade marcante. Assim, toda a história da minha vida foi exposta para que ela examinasse e a discutisse, bem como uma boa quantidade dos meus conhecimentos do mundo. Parecia-me, então, que minha vida não era nada mais do que beber, fazer amor com ela e conversar, além daqueles longos períodos de devaneio em que eu continuava meus estudos do mar inconstante. Algum tempo depois, não sei dizer quando, talvez uns 5 dias, talvez mais, ela me trouxe pena e papel e me pediu que eu escrevesse para ela tudo o que sabia da minha linhagem, da família do meu pai, de como ele havia se tornado médico como seu próprio pai, de como os dois haviam estudado em Pádua e o que haviam aprendido e escrito. Pediu também os títulos das obras do meu pai. Esse pedido eu atendi com prazer, embora estivesse tão bêbado que a tarefa consumiu horas. Depois, fiquei deitado, tentando me lembrar do meu eu de antes, enquanto ela levava embora o que o Hectares havia escrito. Nesse meio tempo, ela mandou confeccionar belos trajes para mim e fazia com que as criadas me vestissem todos os dias, embora eu agora sentisse uma indiferença com relação a essas coisas. E com essa mesma indiferença permiti que elas cortassem minhas unhas e aparassem meu cabelo. Não senti nenhuma suspeita, considerando que aquilo apenas fazia parte das meticulosas atenções às quais já estava acostumado. Ela então me mostrou um bonequinho de pano feito com a camisa que eu estava usando no dia em que ali cheguei, e explicou que no meio dos seus vários nós estavam as aparas das minhas unhas, e que o cabelo preso à cabeça era meu próprio cabelo. Fiquei perplexo, como sem dúvida era sua intenção, e observei em silêncio quando ela fez um talho no meu dedo com a sua faca, deixando meu sangue pingar no corpo do boneco. Mais do que isso, ela o manchou por inteiro com meu sangue até ele ser apenas um objeto vermelho com o cabelo louro. O que você pretende fazer com essa coisa horrenda? Você sabe o que pretendo fazer. Ah, então minha morte é certa. Petir, disse ela, em tom de súplica, com as lágrimas subindo-lhe aos olhos. Podem se passar anos até que você morra, mas esse boneco me confere poder. Eu não disse nada. Quando ela se foi, apanhei o rum que sempre havia estado ali à minha disposição e que, naturalmente, era muito mais forte do que o vinho, e me embriaguei com ele a ponto de ter sonhos horrendos. Tarde da noite, porém, esse pequeno incidente do boneco gerou em mim um enorme pavor. Por isso, fui mais uma vez até a mesa, tomei da pena e escrevi para ela todo o que eu sabia acerca de espíritos, e dessa vez sem a menor esperança de adverti-la, mas, sim, com a intenção de orientá-la. Considerei que ela precisava saber de algumas coisas, que os antigos acreditavam em espíritos como nós, mas também acreditavam que eles envelheciam e morriam, e que havia em Plutarco a história do grande Pan que afinal morreu, deixando todos os espíritos do mundo em pranto ao perceberem que eles também um dia morreriam. Que quando um povo da antiguidade era conquistado, acreditava-se que os seus deuses caídos se tornavam espíritos que assombravam as ruínas das cidades e dos templos. E ela precisava se lembrar de que Suzanne havia invocado o espírito Lazer naquelas pedras antigas na Escócia, embora não soubesse que povo teria reunido aquelas pedras. Que os cristãos dos primeiros tempos acreditavam que os deuses pagãos eram espíritos e que podiam ser conjurados por maldições e feitiços. E que, para resumir, todas essas crenças têm alguma coerência, pois sabemos que espíritos se fortalecem a partir da nossa crença neles. Portanto, é natural que eles se tornassem semelhantes a deuses para aqueles que os invocavam e que, quando seus fiéis eram conquistados e divididos, esses espíritos caíssem de volta no caos ou se transformassem em entidades inferiores submissas ao chamado do mago eventual. Escrevi mais sobre o poder dos espíritos, que eles podem criar ilusões para nós, que podem penetrar nos corpos como nos casos de possessão, que podem mover objetos, que podem aparecer para nós embora não saibamos a partir do que eles conseguem concentrar seu corpo. Quanto a Lazer, eu era da opinião de ser seu corpo composto de matéria, mantida agregada através do seu poder, mas isso ele só conseguia realizar por um período curtíssimo. Descrevi, ainda, como o espírito me havia aparecido e as estranhas palavras que havia me dito, como essas palavras me haviam deixado intrigado, e como Charlotte precisava ter em mente que essa criatura poderia ser o fantasma de alguma pessoa falecida há muito tempo, presa à terra e vingativa, pois todos os antigos acreditavam que os espíritos dos que morriam na juventude, ou de forma violenta, podiam se tornar espíritos vingativos, enquanto os espíritos dos bons partiam deste mundo. O que mais eu escrevi, e não foi pouco, já não me lembro,
pois estava totalmente entregue à bebida. E talvez o que coloquei nas suas mãos delicadas no dia seguinte não tenha sido mais do que lamentáveis garranchos. No entanto, muitas coisas tentei explicar, apesar dos seus protestos e alegações de que eu já havia dito aquilo tudo antes. Quanto às palavras de lazer naquela manhã, sua estranha profecia, ela só deu um sorriso e me dizia sempre que eu mencionava o assunto que lazer colhia sua fala de nós em fragmentos e que grande parte do que dizia não fazia sentido. Isso é apenas parte da verdade, avisei. Ele não está acostumado à fala, mas o mesmo não ocorre com o pensamento. É aí que você se engana. Cada vez mais, com o passar dos dias, eu me entregava ao rumo e ao sono. Abria meus olhos apenas para ver se ela estava ali. E, exatamente quando eu estava enlouquecido pela sua ausência, pior, pronto para espancá-la num acesso de fúria, ela parecia sem falta. Linda, dócil, deliciosa nos meus braços, a encarnação de toda a poesia, o rosto que eu pintaria incessantemente se fosse Rembrandt, o corpo exato que o súcubo assumiria para me conquistar por inteiro para o demônio. Eu estava saciado sob todos os aspectos, e mesmo assim faminto por mais. De vez em quando, chegava a me arrastar da cama para olhar o mar, e acordava com frequência para ver e estudar a chuva que caía, pois neste lugar a chuva é amena e nem um pouco fria. Eu adorava ouvir sua música ao bater no telhado e seu jeito de refletir a luz quando a brisa fazia com que caísse inclinada logo adiante das portas. Muitos pensamentos me ocorriam, Stefan, pensamentos fomentados pela solidão, pelo calor, pelo canto dos pássaros ao longe e pelo ar perfumado pelas ondas que batiam suaves na praia lá embaixo. Na minha pequena prisão, pude entender o que havia desperdiçado na vida, mas é tão tolo e triste colocar isso em palavras. Às vezes eu me imaginava como lear louco nas charnecas, enfiando flores no cabelo, tendo se transformado em rei de nada a não ser da natureza selvagem. Pois eu, neste lugar primitivo, havia me simplificado, tornando-me o feliz estudioso do mar e da clima. Afinal, num cair da tarde, quando a luz estava quase desaparecendo, fui despertado pelo aroma apetitoso de um jantar quente, e soube que havia passado 24 horas embriagado, e que ela não havia vindo. Devorei a refeição, pois a bebida nunca prejudica a minha fome. Vesti roupas limpas e me sentei a refletir no que havia acabado e a tentar calcular há quanto tempo estava naquele lugar. Eu imaginava que fossem 12 dias. Resolvi então que não beberia mais, não importava quão deprimido eu ficasse. Que eu seria libertando ou enlouqueceria. E, sentindo repulsa por toda a minha fraqueza, calcei minhas botas, nas quais não havia tocado durante o tempo todo, vesti o casaco novo que Charlotte me trouxera há muito tempo e fui até a balaustrada para olhar o mar. Imaginei que era mais certo que ela me matasse do que me deixar partir. Mas isso eu precisava descobrir de um modo ou de outro. Essa situação eu não podia mais tolerar. Muitas horas se passaram. Eu nada bebi. Charlotte chegou. Então, estava exausta do seu longo dia cavalgando, a cuidar da fazenda, e ao ver que eu estava vestido, ao ver que usava minhas botas e meu casaco, ela se deixou cair na cadeira e chamou-me. Eu não disse nada, pois sem dúvida era dela, não minha, a decisão de eu poder sair daquele lugar ou não. Estou grávida, disse ela. Então, estou esperando um filho. Mais uma vez, nada falei. Mas eu sabia que esse era o motivo pelo qual ela havia ficado afastada há tanto tempo. Finalmente, quando vi que ela nada fazia a não ser ficar ali sentada, deprimida, triste, cabisbaixa, chorando, resolvi falar. Charlotte, deixe-me partir. Ela afinal disse que eu precisava jurar que deixaria a ilha imediatamente, e que não contaria a ninguém o que sabia acerca da sua mãe ou de tudo que havia se passado entre nós. Charlotte, volto para Amsterdã no primeiro navio holandês que encontrar no porto, e você nunca mais me verá. Mas, você tem de jurar que não contará a ninguém, nem mesmo aos seus irmãos do Talamasca. Eles sabem, disse eu, e eu vou relatar tudo o que ocorreu. Eles são meu pai e minha mãe. Petir, será que você não tem o bom senso de mentir para mim? Charlotte, deixe-me ir ou mate-me de uma vez. Ela voltou a chorar, mas eu sentia frieza em relação a ela e em relação a mim mesmo. Eu me recusava a olhar para ela para que minha paixão não despertasse novamente. Afinal, ela enxugou as lágrimas. Eu o fiz jurar que nunca lhe fará mal. Ele sabe que eu retirarei todo o amor que sinto por ele e toda a confiança que tenho nele se desobedecer a minha ordem. Você fez um pacto com o vento, mas ele alega que você revelará nossos segredos. É o que farei. Petir, faça-me essa promessa. Faça um juramento para que ele possa ouvir. Esse pedido eu levei em consideração por querer tanto me ver livre daquele lugar e viver minha vida, além de acreditar que esses dois desejos ainda eram possíveis. Afinal, falei, Charlotte, nunca vou lhe fazer mal. Meus irmãos e irmãs no Talamasca não são padres nem juízes, nem são bruxos. O que souberem a seu respeito permanece em segredo.
no verdadeiro sentido da palavra. Ela encarou com olhos tristes e lacrimosos. Aproximou-se, então, de mim e me beijou. Embora eu quisesse fazer de mim uma estátua de madeira, não consegui. Comecei a beijá-la novamente, pois acreditava que ela me deixaria partir. Acreditava que ela me amava. E acreditava, pelo menos durante aquela última hora que nos deitamos juntos, que talvez não existissem leis para nós, como Charlotte havia dito. Que havia entre nós um amor que talvez ninguém mais pudesse compreender. Eu a amo, Charlotte, disse-lhe baixinho enquanto ela estava deitada ao meu lado e beijei sua testa. Ela não quis me responder. Não queria olhar para mim. E enquanto eu voltava a me vestir, ela virou a cabeça no travesseiro e chorou. Fui até a porta e descobri que ela não havia sido trancada após a entrada de Charlotte. Perguntei-me quantas vezes o mesmo havia acontecido. Agora, porém, isso já não importava. O que importava era que eu fosse embora. Se aquele espírito maldito não me impedisse, que eu não olhasse para trás, que não lhe dirigisse a palavra, que não sentisse o doce perfume da sua pele, que não pensasse na maciez dos seus lábios ou da sua mão. Por esse motivo, não lhe pedi montaria ou carruagem que me conduzisse à Porte ao Prince, decidido a partir simplesmente sem me despedir. A cavalo, era uma viagem de 1 hora. Por isso, como ainda não era meia-noite, imaginei que chegaria facilmente à cidade antes do amanhecer. Ali, Stefan, graças a Deus eu não sabia o que seria a viagem. Se soubesse, jamais teria tido coragem de iniciá-la. Interrompo aqui minha história para informar que estou escrevendo há 12 horas. Já é novamente meia-noite, e a criatura está por perto. Por esse motivo, trancarei na caixa de ferro esta e todas as outras páginas que escrevi, de modo que pelo menos essa parte da história possa chegar a você, se o que eu escrever de agora em diante se perder. Eu amo, meu caro amigo, e não espero o seu perdão. Basta que guarde meus registros. Guarde-os, pois essa história não está acabada e pode ser que não se encerre em muitas gerações. Isso ouvi da própria voz do espírito. Seu no Talamasca, Petir Van Abel Porte ao Prince.